ônibus surgiram para a Prefeitura de São Paulo há coisa de umas 3 semanas, e aí tiveram que mudar o projeto. E aí fala assim, não, dá um tempo, essa novidade, meu Deus, essa novidade, a gente não está preparado para ela. Volta aqui o ônibus a diesel, vamos esperar um pouquinho. Faz mais de uma década que isso está sendo tratado e não anda, viu, Zaidan? E São Paulo tem uma condição histórica, né? Um pioneirismo em veículos coletivos elétricos, né? Inclusive os bondes, os velhos bondes e tal. E os ônibus elétricos, especificamente, com a tecnologia atual e com os ganhos que eles trazem, convenhamos, né? Isso é discutido há décadas. Não faz sentido esse improviso todo, né? É tudo muito improvisado. É como se, nossa, esse assunto é muito novo. Não estávamos preparados. Nos pegou de surpresa. Não estávamos preparados para isso. É um tema novíssimo. Precisamos estudar. Vamos fazer um grupo de trabalho, né? Enquanto isso, ônibus a diesel de volta. Bom, que pelo menos sejam bem cuidados, não soltem fumaça, né? Que o motor Euro 6, isso, poluimento, tudo bem. Mas nada se compara, claro, àquele que é menos poluente, né? Que é o ônibus elétrico, que já dava para ter conseguido criar o caminho de como eles serão reabastecidos, né? Ô Zaidan, diga, Zaidan. A mesma improvisação a gente nota, e a mesma cara de surpresa, quando o assunto, por exemplo, é a circulação em si dos ônibus, né? Os corredores, porque o que se prometia para São Paulo em termos de corredores de ônibus, né? Há uma fila de prefeitos que não cumpriram, né? Não fizeram o que estava prometido. Inclusive o que lá está, né? 1 minuto para 5 horas da tarde. Agradecendo vocês todos que estão conosco, estiveram conosco até aqui, utilizando as nossas redes sociais, pelo youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial. Também a mesma transmissão em vídeo que vai para o Facebook, vai para o Bandplay, vai para o nosso site também. Aproveite para curtir a nossa transmissão, coloca aí um clique no joinha que está debaixo da transmissão em vídeo aqui do YouTube. Isso ajuda muito a potencializar todas as nossas redes. Falamos para mais de 3.300.000 inscritos nos nossos canais. Zaidan, Manuel, um grande abraço para vocês. Até amanhã. Amanhã. Um abraço, Ronald, Maria Eugênia. Até amanhã. Valeu. Termina aqui. Bandeirantes Acontece. Rede Bandeirantes de Rádio. Você está ouvindo o Rádio Bandeirantes Campinas. ZYO 260, FM faixa estendida 85,7. Rádio Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. Você está na Rádio Bandeirantes, no seu rádio, no aplicativo Bandplay e também no YouTube. Agora, Esporte em Debate. Na Bandeirantes. Junto com a gente, Parafu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Seara, presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros. A Seara oferece qualidade superior, sabor e inovação. Encontre Seara no Iga Atacado. Rocha Autopeças, vai viajar? Faça sua revisão preventiva. Acesse rochaautopeças.com.br. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Desktop, a conexão do futebol paulista. Eleita a melhor internet do estado de São Paulo. Acesse desktop.com.br. KTO, na KTO, cada jogo é único. Acesse kto.com e jogue com responsa. Pisocol, argamassas, rejuntes e permeabilizantes. Com Pisocol, colou, ficou. Grupo Germânica, o maior estoque de 0 km e seminovo do interior de São Paulo. germanicaveículos.com.br. Carlos Batista. Alô, alô, Brasil! 17 horas e 1 minuto, está entrando no seu rádio Esporte em Debate.
até às 7h30 da noite. Muito esporte, informação, notícias e debate em FM 85,7 e também no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. E você participa do Fala Galera de hoje. 97102-1493. Jogadores já contratados pela Ponte: goleiro Diogo Silva, zagueiro Simon, laterais Arthur e Maguinho, volante Rodrigo Souza, meia Pedro Vilhena e atacante Jean Dias. Você está gostando das movimentações da Macaca no mercado até o momento? 97102-1493. É o WhatsApp para você mandar mensagem de texto e também mensagens de áudio. Ambos curtos, assim dá tempo de colocarmos o maior número possível de participantes. E na sua opinião, o Guarani acerta em renovar com Anderson Leite e emprestar João Vitor ao futebol japonês? Opine. 97102-1493. Qual é a sua opinião, hein? 97102-1493. Mensagens de áudio e também texto curto, né? Assim dá tempo de colocarmos o maior número possível de participantes no programa de hoje. Vamos às pautas da Ponte Preta. Ponte negocia a contratação de Pacheco, lateral direito ex-Guarani. A atleta está livre no mercado após o vínculo no Brinco de Ouro se encerrar em novembro deste ano. Pelo rival, Pacheco disputou 20 partidas em 2024 e agora permanece em Campinas, mas para jogar pela Ponte Preta. Negociação não avança e Victor Andrade não reforçará a Macaca em 2025. Conversas entre atacante e Ponte não evoluíram e diretoria alvinegra volta ao mercado em busca de nova peça para o sistema ofensivo. Presidente Marco Eberlin, na entrevista exclusiva que nos concedeu, já descartava essa contratação anteontem. Ponte define 26 de dezembro como data da reapresentação. Parte da pré-temporada será realizada em Bragança Paulista. Macaca deve sair de Campinas entre os dias 5 e 6 de janeiro e depois viaja direto a Novo Horizonte, onde dá o pontapé inicial no Campeonato Paulista contra o Novo Horizontino. Destaque do portal carlosbatista.com.br. Thiago Oliveira tem futuro definido pela diretoria. Pautas do Guarani para o programa de hoje. Maurício Souza comenta sobre o seu estilo de jogo preferido. Maurício Souza detalha a pré-temporada do Guarani. O Guarani está próximo de oficializar as contratações do goleiro Yuri Sena e do meia Daniel Júnior, dupla que pertence ao Vitória, chegará por empréstimo no estádio Brinco de Ouro até o fim de 2025. Bugre acerta renovação com Anderson Leite e volante permanecerá no Brinco de Ouro para a próxima temporada. Diretoria Alviverde aceita a proposta do Tokushima Vortis, equipe do Japão, por João Vitor. Contrato é de empréstimo por uma temporada, com o valor fixado para compra ao fim do período. Atacante tem contrato no Brinco de Ouro até
dezembro de 2026. Destaque no portal carlosbatista.com.br. Apresentado, Maurício Souza promete time ofensivo. E tem as pautas do dia. Notícias que não têm ligação com os times de Campinas. Comentarista escolhe uma das pautas para colocar a sua opinião. Pauta 1. O Ituano anunciou nesta quarta-feira a contratação do técnico Vinícius Munhoz para a temporada 2025. O treinador de 46 anos estava no time sub-23 do Mirassol e foi comandante do Leão no Brasileiro de Aspirantes. A campanha foi de 2 vitórias, 4 empates e 2 derrotas. Antes, Munhoz foi treinador do Grêmio Osasco, Inter de Santa Maria, Ferroviária e Red Bull Brasil. Sua passagem mais significativa foi pela Ferroviária. Em 79 jogos pela Ferrinha, foram 35 vitórias, 25 empates e 19 derrotas. Isso em 2019. Pauta 2. Com gol e assistência de Vini Júnior, o melhor do mundo, Real Madrid vence Pachuca por 3-0 e é campeão intercontinental. Vini deu um gol de presente para Mbappé e fechou o placar de pênalti. Com o resultado, a equipe merengue conquista sua 9ª taça do Mundial. Vale lembrar que Carlo Ancelotti, técnico do time, chegou ao seu 15º título pelo Real e se tornou o treinador com mais conquistas pelo clube. Pauta 3. Corinthians tem interesse e busca viabilizar a contratação do meio-atacante Marta, que há 8 temporadas defende o Orlando Pride dos Estados Unidos. Timão mantém conversas com a jogadora para poder entender as condições financeiras e viabilizar o projeto. O alto salário de Marta, levando em consideração os padrões do futebol feminino no Brasil, é um dos empecilhos no negócio. Marta, que foi homenageada no prêmio The Best, com o gol mais bonito da temporada. São pautas, notícias que não têm ligação com os times de Campinas. Comentarista escolhe uma delas para colocar no programa de hoje a sua opinião. Valdemir Gomes, ou da palavra fácil de Tiger Man, o Tigrão bruto, galopante e indomável. Alô, Tigrão, um abraço para você, boa tarde. Tigre tá meio... O Tigre tá meio fora de sintonia, hein? Fiquei com a impressão que ele deu uma desafinada. Vamos ver de novo, vamos ver. Ele deu uma gasopada. É. Ave Maria. Isso aí não é um rugido. Isso daí tá parecendo um barulho de válvula de vaso sanitário. Tá parecendo um mugido. Não, mugido não, me põe fora dessa daí. Me põe fora, zebu não. Ô Batista. Oi. Um abraço, viu? Um abraço pra você. Abraço pra você. Do nosso Esporte em Debate, hoje 18/12, pelo meu aqui, 17h11. Fala, galera, de hoje, jogadores já contratados pela Ponte. Goleiro, Diogo Silva. Zagueiro, Simon. Laterais, Arthur e Maguinho. Volante, Rodrigo Souza. Meia, Pedro Vilhena. E atacante, Jean Dias. Você está gostando das movimentações da Macaca no mercado até o momento? Bom, aqui são todos jogadores veteranos, rodados, cascudos, fora o meio-campista, aqui o Pedro Vilhena,
que é do São Paulo, disputou a Série B deste ano pelo Sport Clube Recife, né? E não foi titular absoluto, mas teve boas participações. Tem 22 anos. Os demais, todos trintões, alguns quase quarentões. Como, por exemplo, o goleiro, Diogo Silva. Como volante, Rodrigo Souza. Todos ali depois dos 37. Eu acho que, por enquanto, não dá nem para dizer que está ótimo, nem que está bom, nem que está regular, nem que está ruim, nem que está péssimo. Sabe por quê? Porque precisa fechar, né? Ontem nós falávamos aqui de média de idade, de faixa etária de média de idade do elenco. Até agora a média está muito alta. Mas vejam, já chegou o Vilhena aí que baixa essa média. Então eu acho que os próximos passos serão fundamentais para que a gente possa, pelo menos no plano teórico, fazer uma melhor avaliação. Por enquanto é muito cedo, mas eu estou gostando da movimentação no mercado? Sim, né? Não está aquela pasmaceira, aquele marasmo. A ponta está indo atrás aí. Então, estou gostando da movimentação, mas não dá para dizer que estou gostando da qualidade ou do conjunto como um todo. Aí precisa esperar um pouquinho. Mas alguns jogadores aqui são muito interessantes. Na sua opinião, o Guarani acerta em renovar com Anderson Leite e emprestar João Vitor ao futebol japonês? Bom, quanto ao João Vitor, seria melhor que ele ficasse. Não ficou. Não ficou, foi emprestado. Depende também da compensação financeira. Foi boa, foi ruim? Eu ainda não tenho detalhes dos números. Mas, tecnicamente, é um jogador que poderia ajudar muito o Guarani na Série C. Ele que é campeão da Série C pelo Ituano. Conhece muito bem a divisão e dentro do que é o limite, dentro do que é o nível, a média do campeonato, o João Vitor seria destaque sem dúvida nenhuma. Agora, se foi uma transação que tenha rendido financeiramente bons frutos para o Guarani, eu acho que a gente tem que também entender como um bom negócio. E o Anderson Leite, acho que o Guarani acerta sim. É um jogador que me surpreendeu, especialmente na segunda metade do segundo turno da Série B, quando ele foi mais utilizado aí pelo Alan Al, e ele a gente tinha em conta como um volante. Às vezes primeiro, às vezes um segundo, um pouco mais de liberdade para jogar, mas um cara de contenção, desde os tempos que veio da Chapecoense, salvo engano de minha parte. Agora, o que nós vimos de posicionamento do Anderson Leite numa variação tática aí do Guarani, saindo às vezes de um 4-4-2 para um 4-3-3? O Guarani tinha o Caio Dantas centralizado, tinha o João Vitor numa das beiradas, e aí de vez em quando aparecia o Anderson Leite, quando o time atacava, como o cara que ocupava o espaço do lado esquerdo, virando ali um pseudo terceiro atacante, quando o time descia e sem a bola ele voltava e fechava o quadrado no meio. Interessante, algumas boas partidas. Eu acho que é um cara que também, por aquilo que o Guarani vai montar em termos de possibilidades financeiras, que vai ajudar demais até por esse seu lado versátil, por esse seu lado eclético de atuar em mais de uma posição. Acho que acerta, portanto, a diretoria do Guarani em renovar com Anderson Leite, que já está tudo certo e que vai ser jogador do Guarani também na temporada de 2025. Batista. 17h16 em Campinas. Está no ar Esporte em Debate. Mesa de áudio Lucas Pessoa. Ele que opera e manda o som para o FM 85,7 e também para todas as plataformas. E em dose dupla também opera o switcher. O que é switcher? É um equipamento que corta a imagem captada aqui no estúdio digital e manda diretamente para a plataforma no YouTube, canal de vídeos da Rádio Bandeirantes.
no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas, com mais de 46 mil assinantes. Se você ainda não é assinante, é de graça, não paga nada e é muito simples de você entrar e assinar. Se você não está conseguindo, sempre tem alguém na família, né, que tem mais habilidade com essas coisas. Então entre lá no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. É o rádio com imagem. E aproveita, manda um like, tem um botãozinho lá com um joinha, dá uma apertada lá naquele botão e manda pra cá o seu joinha. Muito obrigado pela sua participação. Intervalo, voltamos já já. Esporte em debate. Na Rádio Bandeirantes. Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate. Junto com a gente, Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Seara, presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros. A Seara oferece qualidade superior, sabor e inovação. Encontre Seara no Iga Atacado. Rocha Autopeças. Vai viajar? Faça sua revisão preventiva. Acesse rochaautopeças.com.br. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Desktop, a conexão do futebol paulista. Eleita a melhor internet do estado de São Paulo. Acesse desktop.com.br. KTO, na KTO, cada jogo é único. Acesse kto.com e jogue com responsa. Pisocol, argamassas, rejuntes e permeabilizantes. Com Pisocol, colou, ficou. Grupo Germânica, o maior estoque de 0 km e seminovo do interior de São Paulo. germanicaveículos.com.br. Aroma das Ervas, uma linha completa de especiarias e temperos requintados, equilibrados harmoniosamente, oferecendo mais praticidade e o máximo de sabor às suas receitas. Aroma das Ervas está presente nos principais supermercados e hortifrutis de Campinas e região. Conheça toda a nossa linha de produtos. Acesse aromadeservas.com.br. Paraflu apresenta Doutor Carro Responde. Doutor Carro, sou mecânico e queria saber sobre a diferença entre o aditivo concentrado e o pronto para uso. O aditivo concentrado tem que ser diluído no meio a meio com água desmineralizada Paraflu antes de ser usado. Já o pronto uso é só completar ou abastecer o sistema, porque ele já está diluído na proporção correta. Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. A última operação de vendas Volks Vale Mais do ano está acontecendo. Confira as condições que a Germânica Volkswagen preparou nos SUVs mais desejados de 2024. Novo Nivus 2025 com bônus no seu usado, mais taxa zero em até 24 vezes. E novo T-Cross Highline com bônus de até R$21 mil, mais taxa zero em 36 vezes sem juros. Os dois com IPVA 2024 e documentação grátis. Visite a Germânica Volkswagen mais próxima e aproveite. Paz no trânsito começa por você. Volkswagen. Uma linha completa de argamassa e rejunte pra sua construção. Você tá cansado de dor de cabeça? Pisocol é a solução. Primeiro lugar em qualidade e segurança. É Pisocol, é Pisocol. O melhor pro seu bolso e sua obra. É Pisocol, é Pisocol. É Pisocol, é Pisocol. Colou, ficou, é 100% praticidade. É Pisocol. Sexta é dia de KTO na KTO. A promoção deve ser ativada do meio-dia às 2 da tarde, liberando giros e super giros grátis para você se divertir com responsa. Resgatar o seu benefício é fácil e rápido. Basta entrar no site kto.com, acessar a aba promoções, clicar em KTO e resgatar seus giros.
Confira os termos e condições para garantir a diversão. Site proibido para menores de 18 anos. Jogue com responsabilidade. Linguiça Seara. Excelentes opções para o seu dia a dia. Linguiça gourmet, calabresa, toscana, paio, cuiabana e muito mais. Experimente. Linguiça Seara. Deliciosas e práticas nas refeições ou no churrasco. Preparadas na grelha, assadas no forno, em óleo ou da forma que você preferir. Seara. Qualidade superior, sabor e inovação. Há mais de 65 anos nos lares brasileiros. Encontre as deliciosas linguiças Seara no Iga Atacado. Lojas em Campinas, Santa Bárbara do Oeste e em Sorocaba. Esporte em debate. Na Rádio Bandeirantes. Carlos Batista. 17h22, Esporte em debate pela Rádio Bandeirantes. Carlos Henrique, bate pesado. Alô, Ciagão, um abraço para você, boa tarde. Olá, Batista, boa tarde. Um grande abraço a todos, um abraço especial para o nosso ouvinte, a quem todos os dias nós agradecemos o carinho da audiência. Vamos aqui ao nosso Fala Galera. O tempo urge, meus amigos. Jogadores já contratados pela Ponte. Diogo Silva, goleiro. Simon, zagueiro. Arthur, lateral e Manguinho, ou Maguinho. Volante, Rodrigo Souza. Meia, Pedro Vilhena. E atacante, Jean Dias. Você está gostando das movimentações no mercado da Macaca? Sim. Acho que são jogadores interessantes. Jogadores que têm tudo aí para funcionar, né? Esses daqui, a maioria desses jogadores aqui estão, na minha modesta opinião, sendo contratados para serem os titulares. Na sua opinião, o Guarani acerta em renovar com Anderson Leite e emprestar João Vitor ao futebol japonês? Acerta em renovar com Anderson Leite, um jogador muito útil, joga em várias posições para compor elenco, né? Evidentemente. E o João Vitor é moeda de troca do clube, não tem jeito. Sem dinheiro não há futebol. E a saída do João Vitor vai enxugar a folha de pagamento, abrir espaço para outras chegadas, enfim, faz parte do planejamento, afinal de contas o Guarani terá 50% de redução em relação à sua folha de pagamento desse ano para o ano que vem, Batista. Para tudo agora, para a gente falar sobre um assunto muito importante, junto com o nosso parceiro Paraflu. A segurança da nossa família é prioridade máxima, não é mesmo? Então me diz aí, quando foi a última vez que você trocou o fluido de freio do seu carro? Não lembra? Então presta atenção nisso aqui. Muitos acidentes que acontecem todos os dias podem ser evitados com uma simples troca de fluido de freio. Não dê bobeira. Faça a troca conforme o indicado lá no manual do seu veículo e pare de colocar a sua família em risco. E na hora da troca, escolha a melhor qualidade. Vai de Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Bandeirantes! 17h25, informações do Guarani. Chegando no ar da Bandeirantes, Vladimir Catarino. Isso aí, Vladimir. Oi, Batista, ouvintes desse Esporte em Debate. Chegando com as informações do Guarani. Bugre ontem teve a apresentação oficial do técnico Maurício Souza. Ele se apresentou aí para o torcedor bugrino, deu detalhes também sobre o seu trabalho. Daqui a pouquinho a gente ouve mais alguns trechos da palavra do técnico Maurício Souza. Mas antes, falando de reforços ou possíveis reforços, né? 4 nomes já haviam sido confirmados ontem e o Guarani está perto de oficializar mais 2 contratações. O goleiro Yuri Sena estava na equipe do Vitória, pertence ao Vitória, viria por empréstimo em uma posição onde o Guarani perdeu os 3 goleiros que estavam na Série B, né? Não conta mais com Pegorari, com Vladimir e com Douglas Borges. Ontem confirmou Gabriel Mesquita e deve confirmar também a contratação do Yuri Sena. Outro nome, Daniel Júnior, ele é meia, também pertence ao Vitória. Os dois devem chegar por empréstimo até o final de 2025, portanto, até o final da Série C do Campeonato Brasileiro.
Mas vamos ouvir mais um pouco do técnico Maurício Souza. Ele comenta sobre o seu estilo de jogo preferido. Vamos ouvi-lo. Tem uma vertente ofensiva, mas eu acredito que para você formar um time competitivo, você tem que se defender muito bem. Eu acredito que você, a partir de uma defesa forte, você vai construir muito mais ataque. Aprendi isso ao longo da minha vida. Mas eu gosto do meu time propondo, eu gosto do meu time sendo protagonista. Mas entendo que eu não vou conseguir isso em todos os jogos. Então, por isso, o equilíbrio. Minhas equipes, elas marcam bem e elas sabem jogar quando tem a posse. É isso que eu quero para a minha equipe, que ela entenda que o momento que ela não tiver a posse, ela vai ter que se defender bem, e quando ela tiver a posse, ela vai ter que jogar bem. Mas minha vertente de jogo é ofensiva. Eu gosto da bola, eu gosto de propor, eu gosto de o ritmo ser ditado pela gente. Eu acho que nós estamos num clube muito grande que é capaz de fazer isso. A gente é capaz de ter isso, de ter esse protagonismo, mas é preciso entender todas as fases do jogo. Vai ter um momento que a gente vai ter que se defender, e eu não tenho problema nenhum em baixar o bloco. O que eu não quero é que a minha equipe se descompacte. Ela tem que estar sempre compactada, seja em bloco alto ou em bloco baixo. Mas vocês vão ver uma equipe que vai tentar o tempo todo ter a bola, ter uma bola qualificada, não é uma posse pela posse, mas é uma posse que leve a gente ao terço final, que seja impetuoso, que tente o tempo todo agredir o adversário. Essa é a ideia que eu sempre tive, é a ideia que eu vou tentar implementar aqui, e eu acho que eu vou conseguir. DNA ofensivo, né? Esse é o panorama, né? O planejamento aí do técnico Maurício Souza. Tomara, né? Tomara que isso realmente se efetive e o Guarani consiga aí fazer uma campanha e uma temporada de 2025 muito melhor do que foi a de 2024. Inclusive, sobre isso, o Maurício Souza fala, sobre a pré-temporada, como vai ser a pré-temporada do Guarani antes do Campeonato Paulista. Tudo que eu pedi até agora foi atendido. A gente inicia a pré-temporada no dia 26, a gente interrompe no dia 30, né, para as festas de Ano Novo, volta no dia 2, no dia 6 nós estamos viajando para Lindóia, para ir só retornar na véspera da competição. Maurício Souza, técnico do Guarani, falando sobre como deverá ser a pré-temporada bugrina, né, visando a temporada de 2025. Ontem já havia sido anunciado pelo Rodrigo Pastana a saída do João Victor, né? O atacante foi emprestado para o Tokushima Vortis do Japão, empréstimo por uma temporada, e a renovação contratual do Anderson Leite. Ele permanece no brinco também para 2025. As informações do Guarani aqui no Esporte em Debate. São 17 horas e 29 minutos em Campinas. Linguiça Seara é uma delícia. São ótimas opções para o acompanhamento das refeições diárias ou então para enriquecer o seu churrasco e satisfazer o seu paladar. Tem linguiça gourmet, calabresa, toscana, paio, cuiabana, de frango apimentada e muito mais. Conheça, experimente. A Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. A sua ceia de final de ano não pode faltar produtos Seara. E as linguiças Seara, você vai encontrar também grande variedade de produtos Seara no Igatacado, o maior atacarejo da região. Aproveite o Natal de ofertas do Igatacado. Preços muito mais baixos para garantir economia para você e também para a sua empresa. Lojas em Campinas, Residencial Bela Aliança e Amarais. Lojas também em Santa Bárbara do Oeste, na divisa com a Americana, e a mega loja em Sorocaba. Rádio Bandeirantes. 17 horas e 30 minutos em Campinas. Portanto, 3 novos nomes. Goleiro Yuri Senna não é parente do Walter Senna, que é o chefe de jornalismo aqui do Grupo Bandeirantes. Não é. Mas é um goleiro com 23 anos, categorias de base do Leão,
defendeu, além do Vitória, fez base no Vitória e defendeu o CSA em 12 jogos em 2024, onde trabalhou com o Rodrigo Pastana. Ele chega ao Guarani para uma disputa de posição com Gabriel Mesquita. E claro, ainda tem o Conte e ainda tem o Álvaro, que são... Álvaro, no caso, o goleiro da base, o Conte foi contratado. Daniel Júnior, Vitória também, mas estava no América. Jogador revelado pelo Cruzeiro. Aliás, esse jogador foi revelado pelo Cruzeiro e depois foi comprado pelo Vitória em 2024 por $500 mil. Cerca aí de aproximadamente... Bom, o dólar todo dia está estourando para cima, né? Mas dá um total aí mais ou menos de R$2,5 milhões de reais. E aí o Vitória emprestou ele para o América, para a disputa da Série B. Aliás, torcida do América não está nada satisfeita por o América não ter conseguido renovar o contrato do jogador. Pelas redes sociais, torcida do América cuspindo cobras e lagartos com os dirigentes do time do América. É um meia atacante de 22 anos, tem contrato com o Vitória até dezembro de 2026 e, como eu disse, atuou na última temporada pela equipe do América. É um jogador de qualidade. Muito bom jogador, é um meia habilidoso. E aí é relacionamento, né? Muito provavelmente do Pastana, que conseguiu esse jogador. Não é o jogador, pelo que atuou, mesmo que o América não tenha subido, o jogador tem mercado, minimamente na Série B. E até poderia, sim, retornar para a equipe do Vitória. O Vitória foi rebaixado e o ano que vem vai disputar a Série B do campeonato. Só que não tem... O Guarani não divulgou o Batista as cláusulas, né, desses contratados. No caso do Daniel Júnior, e é uma informação de bastidor, ele vem somente para o Campeonato Paulista. Não vai disputar a Série C do Campeonato Brasileiro. Batista. Provavelmente ele retorna para o Vitória. Pois não, CH? Não, que você disse que o Vitória foi para a Série B. O Vitória não caiu, continua na Série A. Ah, verdade. Desculpa. Realmente o Vitória com o Carpini permaneceu. Quem caiu, né? Eu falei Vitória pensando no Atlético Goianiense. Quem caiu foi o Atlético Goianiense e não o Vitória. O Vitória permanece na Série A. Carpini fez um grande trabalho, inclusive renovou o contrato. Então, todos os jogadores que foram anunciados pelo Guarani, o Guarani não divulgou o período. Mas no caso do Daniel Júnior, tem essa cláusula no contrato, caso haja uma proposta de uma divisão superior, Série B ou Série A, o Guarani é obrigado a liberá-lo. Bom, vamos lá, CH. O outro jogador, né, que também está sendo especulado é o Dentinho. 27 anos, jogou pelo Brusque, foi rebaixado pelo Brusque. Jogou também no Avaí, no Brusque, 39 jogos, 2 gols e 1 assistência. Não confundir com aquele Dentinho. Dentinho que é mais velho. Esse Dentinho aqui tem 27 e aquele outro Dentinho é mais velho. Jogou no Corinthians, jogou com o Ronaldo Fenômeno. Muito tempo fora do país e nesse último campeonato brasileiro jogou pelo Amazonas. Esse Dentinho aqui é outro Dentinho. E aí, contratações, nomes, planejamento. Guarani que vai fazer a pré-temporada em Águas de Lindóia, lá no Oscarim, em CH. Eu estou pesquisando aqui sobre o Dentinho.
Eu me lembro do jogador. Né? Quando você falou hoje na hora do almoço, eu demorei a fazer a associação. Ele jogou bastante, né, Batista? Ele jogou 39 partidas na temporada com o Brusque. Então é um cara que está em ritmo, né? Está em ritmo de jogo. É um jogador interessante. Se eu não estou enganado, ele tem 27 anos e é canhoto. Se eu não estiver enganado. Deixa eu ver aqui na peça. Atacante ponta direita, pé preferencial ambidestro. 1,82 m. E esse performance de jogos dele, 39 na temporada, é um performance bom. Apesar do Brusque ter sido rebaixado. E a maioria das partidas eu estou vendo aqui, Batista, ele começou como titular. Então isso também é uma sinalização legal, não é? Ele não participou de 34 jogos e só em pedaços de partida. E nas 39 partidas que ele jogou, ele teve 9 vitórias, 14 empates e 16 jogos. O time dele perdeu quando ele atuou. Marcou 2 gols na temporada. E a maioria a minutagem dele é alta, viu, Batista? Nesses 34 jogos. Desculpa, 39 jogos. A minutagem é bem alta. Então, legal, é um jogador interessante, né? Vamos ver como é que ele chega, né? Eu não conheço a ficha corrida dele, eu não tenho aqui, né? Desde categoria de base, essa coisa toda. Isso é muito importante nesse momento de novidades, né? E aí, é mais uma aposta do Pastana e também do Maurício Souza. E sobre o goleiro, Batista, como é que é o nome do goleiro do Vitória aí? Que a gente conversou muito na hora do almoço. Igor Sena. Eu pesquisei sobre o jogador e a gente bateu uma caixa hoje com o Gleger e o Gleger. Yuri Sena. Isso. Esse Yuri Sena, de 23 anos, goleiro que vem do Vitória, ele fez toda a base no Vitória. Ele começou a jogar lá na base quando ele tinha 16 anos. Não é? Um pouco menos até. E o Gleger trabalhou lá 1 ano e meio. Ele conhece toda a base e também o trabalho que os goleiros realizam lá no Vitória. E ele recomendou muito, ele conhece o jogador. Então, que legal. E esse é um verdadeiro, eu não sei se ele vai ser titular, se vai ser reserva, mas pelas informações do Gleger, esse é o chamado achado, né, Batista? Você encontrar um jogador com essa formação, né, o Guarani que teve muitos problemas com goleiros, né, infelizmente, nessa temporada, tomara que com a chegada desses 2 goleiros novos, o Guarani tinha tranquilidade aí na posição, Batista. E para você, Tigrão, também comentando aqui o panorama do Guarani, contratações, nomes que estão surgindo e o Guarani que vai montando aí o seu elenco para 2025. O Guarani está contratando bem, Batista. Eu acho que está contratando bem, está trazendo jogadores enxutos fisicamente, jogadores jovens. Provavelmente a média de idade do Guarani vai ser uma das mais baixas, né? Da Série C e também do Campeonato Paulista, né? Então você vê, já tinha trazido o Gabriel Mesquita, que teve uma bela passagem no gol do Guarani. Bela passagem, sem dúvida nenhuma. Tanto é que ele saiu do Guarani e foi para o Cruzeiro. Então isso mostra que a performance do jogador foi muito boa. O Yuri Sena vai disputar a posição com ele, ainda tendo o Conte que está por aí, que aliás jogou a última partida contra o Brusque, né? Então, e tem também esse outro menino da base que aí está, que é o Álvaro, né? Álvaro. Então no gol, acho que o Guarani não vai ter problema. O Daniel Júnior, meio atacante com passagens aí por Cruzeiro, Vitória, América, último campeonato no América, muito bom jogador, 22 anos. Ah, mas é só pro Paulista. De repente vai bem e o Guarani consegue aí no relacionamento negociar. E o Dentinho, 27, veja, time muito jovem. Tem sido este o perfil de contratações do Guarani. Não só a idade nos anima, não é isso. Então contrata tudo de 18 e vai ser campeão mundial, não é isso. Mas além da faixa etária boa,
teoricamente, jogadores que vão aguentar o repuxe, que se contundem menos, né? Além disso, jogadores com experiência na divisão, alguns, jogadores de Série B, até com passagens por Série A, e jogadores interessantes. O Dentinho, 39 jogos, 2 gols, para um atacante, né, um ambidestro, que gosta de beirada, mais predominantemente o lado direito, é muito pouco gol. Mas para você entender melhor qual era a função, se o treinador ficava a todo momento falando que ele tinha que marcar, que tinha que recompor, que você tem que voltar, que você tem que acompanhar o lateral. Precisa ver, né? De repente, com um treinador mais ofensivo que fala, ô companheiro, quero que você recompõe sim, mas a sua função principal é fazer gols. Eu preciso de você inteiro lá na frente. Então, mas você quer que ele seja defensor e atacante ao mesmo tempo? Aí tem que ser David Copperfield. Não. Ajuda, cerca, vem até a linha média, acompanha, em determinados momentos o time está ganhando um jogo fora, aí tem que puxar, tem que baixar um pouco as linhas, puxar um pouco para trás, mas não predominantemente. Então precisamos ver, mas um jogador com 39 jogos, né? Mas o Brusque caiu, puxa vida, veja aí, o Caio Dantas caiu com o Guarani, um monte de gavião em cima, né? Jogadores da Ponte que caíram aí, empregados. Os que já saíram já estão empregados, né? Igor Inocêncio, né? Vamos começar a falar aí, dá um monte. Já está todo mundo arrumadinho. Então isso que caiu, não serve, isso é tudo bobagem. Você tem que pegar a vida pregressa inteira do jogador e não apenas a última temporada. Então estou gostando, o Guarani está montando um grupo legal. Esse menino que está vindo lá do América, o Daniel Júnior, eu acho que tem tudo para ser uma das estrelas da companhia. O Guarani demorou um pouco para começar a abrir a mala de ferramentas, mas eu acho que está indo bem e está abrindo aí uma perspectiva positiva para 2025. E só repetindo, né, o Daniel Júnior, o contrato dele com o Guarani é de ano inteiro. Mas tem a cláusula que após o Campeonato Paulista, se aparecer alguma cláusula, se aparecer alguma proposta, melhor dizendo, essa cláusula libera o jogador. Isso aí é o que eu fiz outro dia, uma expressão, uma comparação, usei de figura de linguagem aqui, né? É o tal do lenço de seda na boca da vaca, né? Pegou no varal, aí ia lá. Pegou o lenço de seda. Meu Deus, caro esse lenço. E agora? Tá metade na boca e metade pendurado na baba. E aí? Se eu puxar, rasga. Se eu deixar, ela vai engolir, vai sair todo amarrotado na outra boca. E só amanhã, hein? Então, sabe por que eu estou usando essa linguagem figurada? Porque senão o jogador não vem. Não, porque o torcedor, o que eu vou dizer é isso, o negócio do lenço. Você não sabe se você pega e puxa ou deixa para ir, porque você puxa, rasga, você não puxa, estraga também. Então o torcedor fica assim, bom, a gente tem que torcer para ele não arrebentar no Paulista, que daí ele fica na Série C. Mas como é que você vai torcer para um cara que o time contratou não ir bem, para ele poder ficar? Então se vai bem, vai ter time interessado e eles vão executar cláusula contratual. Eles, os donos dos jogadores. Se não vai bem, ninguém quer, mas aí também não ajuda o time. É o pano de seda aí, tem que decidir, Batista. Você prefere que ele vá bem e corra o risco de não ficar até o final do contrato? Eu quero que ele vá bem, porque então, o Campeonato Paulista é um campeonato muito difícil e se ele arrebentar no Campeonato Paulista, vou usar aqui uma comparação. Aí ele vai embora. Então, mas é o caso do Almada no Botafogo. Quando o Almada veio para o Botafogo, mas vai disputar só um pedaço de campeonato aí. E aí não vai ficar, e aí vai embora. Olha, o Almada foi um jogador que fez uma diferença imensa nos 2 títulos conquistados pelo Botafogo, Campeonato Brasileiro e a Libertadores. Então, se trouxer o jogador, ele arrebentar e fazer com que o Guarani consiga fazer um bom Campeonato Paulista, e bom campeonato é a permanência.
e ainda corre o risco de conseguir uma classificação para a segunda fase. Tá ótimo, ele que vá com Deus, vá disputar por outras equipes o Campeonato Brasileiro, Série B ou então Série A. E o Guarani vai atrás de outro, entendeu? É melhor ter o jogador num pedaço, ajudando, fazendo a diferença, do que não ter o jogador em competição nenhuma. Mas é doído pro torcedor, né? É doído. Mas... Que o torcedor olha e fala, nossa, que baita jogador, agora o Guarani acertou. Aí acaba o Paulista, o time tem que entrar nas gavetas da Série C, e aí, tinha uma cláusula onde estava definido o seguinte, com a concordância bilateral do Guarani e dos empresários do jogador, de quem é detentor do atestado liberatório do jogador, dos direitos econômicos. O que estava escrito no contrato? Ele está indo, para o Paulista a gente garante, mas se surgir proposta da B ou da A ou até do exterior, ele vai dar o pinote. Quer dizer, é bom que ele vá bem no Paulista, mas fica assim, claro que fica, uma ponta de frustração, né? Quando o jogador vai embora, no momento em que o clube vai começar um campeonato tão árduo, tão difícil, né? Tão complicado como é a Série C, onde o Guarani tem de qualquer maneira, mesmo que seja a fórceps, mesmo que seja no apito, ele tem que voltar para disputar a B novamente em 26. E aí um cara vai muito bem no Paulista, é destaque e vai embora. Mas, concordo com você, nem tudo a gente consegue fazer de uma maneira que é considerada a ideal. As coisas são feitas dentro do que é possível ser feito. Doído mesmo é o dólar, que acaba de bater 6,27. Aí é doído, hein? Vou falar pra você, hein? Tem um amigo nosso aí que tá querendo trazer uma peruca da Índia, já desistiu, tá? Porque paga em dólar. A moeda brasileira tá derretendo. 17h48 em Campinas. Esporte em debate hoje até 19h30. Você participa 97102-1493. 97102-1493. Com os temas do dia e os temas também que não têm ligação com os times de Campinas. A sua confraternização de fim de ano tem lugar certo para acontecer. É o Ponto 10 Pizzaria e Restaurante. Aquela data especial para a reunião da empresa para fazer o amigo secreto, encontro dos amigos, da formatura do futebol, reunião da família para comemorar aniversário e muito mais. Atendimento de qualidade, espaço agradável, ambiente climatizado, pratos à la carte incríveis, variadas porções de frios, porções da chapa, saladas, diversos tipos de salgados, tem também pizza, rodízio de pizza com mais de 40 sabores, tem pizza de sorvete também. Cervejas geladíssimas, chopp, vinho, drinks sensacionais, coquetéis especiais, grande variedade de sucos. Uma confraternização para lá de especial no Ponto 10, Pizzaria e Restaurante. Faça sua reserva pelo WhatsApp 974 10 60 68. Fale com João Dias, sobrenome Dias, porque ele está lá todos os dias. E se você tiver um grupo de 10 ou acima de 10 pessoas, você vai ganhar um desconto especial do João Dias. Ponto 10, Pizzaria e Restaurante, Rua Boa Ventura do Amaral, 788, na região central de Campinas, próximo da Moraes Salles, ali pertinho da Casa de Saúde. E tem estacionamento em frente
para facilitar a sua vida. Rádio Bandeirantes. 17h51, intervalo, voltamos já já. Esporte em debate. Na Rádio Bandeirantes. Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate. Junto com a gente, Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Seara, presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros. A Seara oferece qualidade superior, sabor e inovação. Encontre Seara no Iga Atacado. Rocha Autopeças. Vai viajar? Faça sua revisão preventiva. Acesse rochaautopeças.com.br. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Desktop, a conexão do futebol paulista. Eleita a melhor internet do estado de São Paulo. Acesse desktop.com.br. KTO, na KTO, cada jogo é único. Acesse kto.com e jogue com responsa. Pisocol, argamassas, rejuntes e permeabilizantes. Com Pisocol, colou, ficou. Grupo Germânica, o maior estoque de 0 km e seminovo do interior de São Paulo. germanicaveículos.com.br. Chegou o momento mais esperado do ano, as férias. Se você está pensando em viajar, o primeiro passo é a revisão preventiva. Com ela, você garante sua tranquilidade e a segurança de todos. Procure o seu mecânico. As peças originais e de reposição dos melhores fabricantes do mercado você encontra aqui na Rocha Autopeças. Acesse rochaautopeças.com.br e encontre a loja mais próxima. Rocha Autopeças, sempre oferecendo o melhor para você. Nação Ponte Pretana, seja TC10. São diversos planos que garantem acesso a todas as partidas da Ponte Preta no Majestoso. Faça a adesão totalmente digital, sem sair de casa, no cartão, Pix ou no boleto. Aproveite o clube de vantagens com descontos em farmácias, hotéis, lanchonetes, na loja oficial da Macaca e mais de 100 parceiros. Participe das experiências exclusivas, brindes especiais e muito mais. Acesse novotc10.com.br e conheça os planos. Pertença à força da Ponte Preta. Para o Sicredi, não é só um fim de ano. São novos começos. É o começo dos seus próximos sonhos, das suas próximas oportunidades, das suas próximas conquistas. Desejamos a você e sua família um Feliz Natal e um Ano Novo repleto de alegrias. Sicredi, não é só dinheiro, é ter com quem contar. Desktop, a melhor internet de São Paulo, conecta mais de 1 milhão de pessoas com ultra velocidade e preparou ofertas exclusivas para você começar 2025 ainda mais conectado. Aproveite! Planos de 200 mega a 1 giga a partir de R$ 79,99 por mês. Ligue 0800 1102. Acesse desktop.com.br ou visite as lojas Desktop. Para streaming, trabalho remoto ou diversão online, a Desktop é a sua internet. Em Dia com a Bola, na Rádio Bandeirantes. Oferecimento: Família Diane Restaurante. Da nossa família pra sua família. Leandro Boles. Em Dia com a Bola aqui na Rádio Bandeirantes, para destacar a vitória do Real Madrid sobre o Pachuca do México pelo placar de 3-0 em jogo realizado agora há pouco no estádio Lusail em Doha, no Catar. Com o título, o Real Madrid fica, portanto, aí com a primeira colocação da Copa Intercontinental. Lembrando que o time brasileiro do Botafogo esteve representando o futebol do Brasil, mas acabou sendo eliminado nas quartas de final justamente pelo Pachuca. Real Madrid, campeão da Copa Intercontinental. Destacando agora a primeira rodada do Campeonato Paulista, rodada prévia, né? Data base, dia 15 de janeiro de 2025. Guarani e Botafogo, Novo Horizontino e Ponte Preta, Palmeiras e Portuguesa, Red Bull Bragantino e Corinthians, pelo Clube Noroeste revivendo a final da Série A2 deste ano, além de Água Santa e São Bernardo. Os jogos entre Santos e Mirassol, São Paulo e Internacional,
ainda serão definidos pela Federação Paulista de Futebol, porque Santos e São Paulo farão uma pré-temporada fora do país. Aqui na Bandeirantes, claro, você ficou em dia com a bola. Aprecie os sabores autênticos das massas artesanais do Família Diani. Aqui cada prato é uma verdadeira experiência, criada com paixão e tradição. Desfrute de um ambiente aconchegante com a melhor vista de Campinas e um atendimento que faz você se sentir em casa. E para levar nossas massas artesanais para a sua mesa, visite nossa rotisseria. O Família Diani também está presente na cidade de Vinhedo, onde você encontra nossa rotisseria com a mesma qualidade. Família Diani, da nossa família para sua família. Esporte em debate. Na Rádio Bandeirantes. 17h56. Desktop eleita a melhor internet do estado de São Paulo. Conecta mais de 1 milhão de pessoas com ultra velocidade e preparou ofertas exclusivas para você. Começar 2025 ainda mais conectado. Aproveite porque a Desktop tem planos imperdíveis de fim de ano e com velocidade de 200 MB até 1 GB e a partir de R$ 79,99 por mês. Eu vou repetir. Planos com velocidade de 200 MB até 1 GB a partir de R$ 79,99 por mês. É imperdível. Para saber mais, ligue para 0800 1102. Acesse desktop.com.br ou, se preferir, visite uma das mais de 100 lojas da Desktop espalhadas pelo interior e litoral paulista. Seja para streaming, trabalho remoto ou diversão online, a Desktop é a sua internet. 17h58, ouvinte no ar, mensagem de áudio. Boa tarde, Batista, boa tarde ao CH, né? Boa tarde ao Tigrão. É Sidemir de São Paulo, Bugrino, né? Sim, eu gostei da contratação, da segurar o Anderson Leite, né? E acredito que uma das coisas que levou o João Vitor a sair do Guarani foi a situação que entrou agora, né? Que voltou Alan Santos. Eles já se pegaram no vestuário, né? Parece que uma vez teve um jogo aí que eles falaram um monte aí. Saíram, acho que na mão, né? Saíram na mão aí, né, Batista? Então, falta essa confirmação, tá bom? Por enquanto, o Pastana tá razoável. Vamos aguardar os outros jogadores. Mas eu tô gostando da montagem. Eu achei que foi bom o Isaac voltar e o Anderson Leite ser renovado. Gosto do Anderson Leite também. Tá bom, Batista? Um abraço a todos. De São Paulo, Bugrino. Vamos lá, Guarani. Vamos ver se a gente chega esse ano no acesso. Um abraço. Abraço. Boa tarde, Batista. Tempos atrás, o Eberlin disse que a ponte devia em torno de 200 milhões. E agora diz que deve 400. Depois é a diretoria anterior que é culpada. Abraços, Antônio. O Antônio, quando o Eberlin diz que a ponte deve 200 milhões, dívida consolidada. Por isso que eu fiz a pergunta para ele para tentar separar o que é dívida consolidada e o que é processo que está tramitando na justiça. Pelo que eu entendi, porque ele foi dando números, né, de dívida consolidada. Não somei na hora. Então acho que essa dívida aí de 200 milhões, 220 milhões aproximadamente, é uma dívida consolidada. Não tem o que fazer. Tem que pagar. E aí, para atingir 400 milhões, são valores de processos que estão em andamento. Que a ponte pode ganhar o processo e aí não terá que pagar. Se perder, aí sim terá que pagar e a dívida poderá aumentar ainda mais com juros. Tem também a questão aí da sucumbência dos advogados. Então, uma coisa é dívida consolidada
Outra coisa é dívida que pode acontecer ou não. Se perder o processo, vira dívida consolidada. Se ganhar o processo, não tem que pagar absolutamente nada. Agora, de qualquer maneira, pelo nível de arrecadação, por aquilo que a ponte recebe, a dívida é uma dívida, mesmo que seja de 220 milhões, é uma dívida alta. É o que ocorre mal comparando com o Corinthians, que tem uma dívida de 2 bilhões de reais. Corinthians arrecada gigantescamente mais do que a ponte. Mas para o Corinthians, mesmo arrecadando muito, 2 bilhões de dívidas, convenhamos, é uma dívida muito alta. Assim como também é alta a dívida do São Paulo, quase 1 bilhão de reais. Então, nessa comparação entre Corinthians e Ponte Preta, mesmo sendo 220 milhões, é uma dívida sim, e pode ser considerada como uma dívida alta. Batista, boa noite. O que vocês estão achando aí dessas especulações de contratações da nega véia? Fala aí pro povão, Batista. Persson tá chegando? E o que vocês acham do Pacheco na nega véia? Com relação a Persson, o Mark Eberlin fiz a pergunta e ele disse que a ponte estava interessada, procurou o Persson, mas o Persson achou que ele é daqui da região, acho até que mora em Campinas, e achou que seria muito complicado aí jogar da ponte, muita pressão, questão de violência também, preferiu o Persson não jogar na Ponte Preta. E com relação ao Pacheco, já vamos com o noticiário da Macaca e aí os comentaristas vão falar. Boa tarde, os donos da bola Campinas passa no Band Play. Aqui é o Fonseca do Santa Genebra. Band Play? Acho que não, né? Band Play, eu sei que é a Série B, que nós transmitimos com a equipe aqui de Campinas. Passava no Band Play. Agora, os donos da bola têm a impressão de que não está, mas de qualquer maneira, vou dar uma checada nisso. Está no youtube.com/BandMaisTV. Aí no YouTube, com certeza sim, mas no Band Play não. Aqui é o Alcides Fonseca, do Santa Genebra. Grande abraço, olha, Alcides, nome do meu querido avô. Figura que teve uma importância muito grande. Vivi pouco tempo com o meu avô, mas o suficiente para deixar um legado muito significativo nas artes, na literatura. Meu avô era um sábio, está morando há muito tempo no céu. Arcidão. Como é que é? Arcidão. O Alcides era um cara pequeno, ele tinha mais ou menos a minha altura. Ah, então era seu avô mesmo. É, exatamente, meu avô carioca, e durante muito tempo ele esteve morando na rua, né? Ele brigou com a família, o pai dele chamou ele de vagabundo. Até os 18 anos ele não trabalhava, só estudava. Mas o pai dele chamou ele de vagabundo e ele disse que ia embora de casa e nunca mais voltaria. E realmente rompeu com a família em definitivo. E na rua, né, comeu o pão que o diabo amassou e depois conseguiu se encaminhar, casou com a minha avó, Salvina. Esse era o nome da minha avó. Essa é aquela que era índia? É descendente, né? A mãe dela é que foi pega laço, não é isso? É a avó dela. A mãe já estava na civilização
E ela, portanto, descendente de índios. Sim, então, e você sabe quem que é Alcides Fonseca? Alcides Fonseca é o Juninho zagueiro, Ponte, Corinthians, seleção brasileira. O nome dele é Alcides Fonseca, mora lá em Ribeirão Preto. Alcides Fonseca Júnior, por isso, Juninho. Jogou muita bola, hein? Muita bola, meu Deus. Você colocaria o Juninho na Ponte Preta em qual colocação dos zagueiros da Macaca em todos os tempos? Jogou muito. A Ponte teve um Rosário, né? A Ponte teve Samuel. Tô falando só de 70 para cá, tá? 69 para cá. A Ponte teve Samuel, teve Araújo, teve Dagoberto. A Ponte teve Pedro Luiz, que muita gente não dá o valor que ele teve e que tem, né? Mora aqui em Campinas. Baita zagueiro. Teve o Júnior Cural, lá de Santa Bárbara do Oeste. Teve Vardizão, de Pirassununga. Teve César, que chegou à seleção brasileira. Teve André Cruz. Teve Eugênio, que morreu muito jovem. Infelizmente já nos deixou. Eu tenho até medo de ficar citando aqui todos os zagueiros que a Ponte revelou e bons zagueiros que a Ponte teve, porque a gente acaba cometendo injustiça. Mas se você pegar Oscar e Polozzi, Juninho e Nenê, essa dupla Juninho e Nenê substituiu Oscar e Polozzi. E a altura, com essa dupla também a Ponte foi finalista de Campeonato Paulista em 1981. Então é muita qualidade. Eu vou esquecer, claro que eu vou esquecer, de muitos grandes zagueiros que a Ponte teve, que forjou nas suas categorias de base. Mas eu acho que você tem que dar um lugar de muito destaque para o André Cruz, pela técnica. Para mim, no meu time, se eu fosse o Brasa que treinava o Sentimento, que era um time de férias, formado por jogadores profissionais, e eu fosse escalar o time, no meu time o André Cruz seria o 10, meia esquerda. Punha a bola onde queria, batia muito bem na bola, mas ele foi zagueiro a vida toda. Então, André Cruz, Polozzi, Oscar, um destaque muito especial. O Juninho tá ali, cara, chegando nesses caras aí, ele e o Nenê. Inclusive, ambos, o Juninho disputou até Copa do Mundo, o Nenê não, mas também chegou à seleção brasileira. Então, uma coleção de zagueiros espetaculares. E para os mais saudosistas, eu não me considero saudosista, não. Eu sou vanguardista, mas eu já vivi um bocado aí com a graça de Nosso Senhor Jesus Cristo e de Nossa Senhora Aparecida. Já vivi boas décadas, graças a Deus. Agradeço todo dia por isso. Então eu vi bons zagueiros. Dos que eu vi, eu vou colocar de 70 para cá, o mais técnico para mim, que sou vanguardista, e para os saudosistas, foi o Samuel, que jogou no Palmeiras, primeiro no São Paulo, depois no Palmeiras. Samuel, que também já faleceu. Samuel, que era de Mogi Guaçu. Mogi Guaçu, que mandou para o Guarani o Babá e mandou para a Ponte o Bebé. Olha como é que são as coisas. Depois de muitos anos, é que eu fiquei sabendo que ninguém conhece o Samuel em Mogi Guaçu, seus amigos de infância, de adolescência. Ninguém conhece o Samuel como Samuel. Ele é o Bebé. Veja como são as coisas. Pegaram a rodovia Ademar de Barros, o Babá parou no brinco e o Bebé subiu a avenida. Dizem alguns especialistas, e eu não discordo deles, que tecnicamente o Samuel foi o melhor de todos. Agora, a gente tem que botar numa prateleira de técnica e não de voluntariedade, mas de técnica, o André Cruz. E como um zagueiro André completo... Cruz, no Sentimento, era centroavante. Pois é. No meu time, se fosse profissional ou no Sentimento, ele seria sempre o meia de criação. Então o Juninho, que nos ouve muito lá em Ribeirão Preto, para não deixar de responder, ele está aí entre os principais. Inclusive, disputou a Copa de 82 defendendo a Ponte. Era jogador da Ponte, né? Não sei se já tinha se transferido para o Corinthians, eu tenho que dar uma pesquisada, mas forjado na base da Ponte. Juninho, que eu vi algumas histórias dele, eu vi, não é que eu li em livro, nem que ninguém me contou.
Eu vi algumas histórias do Juninho que aqui não dá tempo de contar nenhuma, porque eu gosto de contar com riqueza de detalhes e pormenores. Mas eu, uma vez voltando de Belo Horizonte com a delegação da Ponte, em 1989, quando a Ponte formou um segundo time de veteranos para disputar uma divisão do Campeonato Brasileiro, e o time considerado A disputava o acesso no Campeonato Paulista, o time do Monga, e subiu em 89, aquele time do Nicanor de Carvalho e do Osmar Guarnelli. Aquele time subiu em 89. No mesmo ano, a Ponte teve um segundo time profissional formado por jogadores já com idade avançada. O Juninho estava nessa, era um dos mais jovens. Mas tinha Ademir Lobo, que veio lá do Rio de Janeiro. Valdir Pérez, já encerrando a carreira no gol. Muitos jogadores. Estevan Soares jogou nesse time aí. E nós fomos fazer um jogo lá em Belo Horizonte, Ponte e América, no Independência, um domingo de manhã. E aí, cara, deixamos para comprar, de ônibus nós fomos, ônibus de carreira. Deixamos para comprar lá a passagem de volta depois do jogo e não tinha, era um feriado prolongado, não tinha passagem para Campinas, para São Paulo, para lugar nenhum. E aí, sentindo a nossa aflição, o então presidente da Ponte, doutor Peri Scheibe, Peri acho que era diretor de futebol, o presidente era Lauro de Moraes Filho. O Peri falou, não, sobe aí na nossa jardineira, que a Ponte também tinha ido de ônibus. E nós voltamos com a Ponte, né? Já concluí um caso que eu vi do Juninho de amor à Ponte. Ele emprestou um rádio gigantesco, de pilhas, mais grandão, aquele Transglobe, do Vagnaldo Silva, que é o técnico que nos acompanhou. Eu, o falecido Roberto Leite e Edmilson Garcia. E ele pegou, por quê? Porque a Ponte B jogou lá pelo Brasileiro de manhã no domingo. E a Ponte A jogava em Franca. Jogava jogo decisivo, já de acesso. Uma guerra lá, uma carnificina, que a torcida da Ponte foi em peso e o pau comeu na casa do Noca. E aí o Juninho vinha fazendo contorcionismo dentro do ônibus para ouvir alguma rádio de São Paulo, onde o plantão em ondas curtas, na rodovia Fernão Dias, o plantão dessas rádios, Paulo Edson, Manuel Ramos, aquela turma boa, né? Silvio Filho, das grandes rádios de São Paulo, eles entravam e davam o placar lá de Franca, porque não dava para ouvir o jogo da Ponte. As rádios de Campinas, ele não conseguia sintonizar em ondas curtas. Então ele pegou aquele rádio e ficava virando, ele ficava até de ponta cabeça no banco do ônibus para ouvir o jogo da Ponte. E a Ponte perdia lá por 1-0. E ele não falou nada para ninguém. Eu estava dentro do ônibus. Quando a Ponte empatou, eu achei que era 1-0 para a Ponte, porque o Juninho saiu pulando e dando cambalhota dentro do ônibus e gritando, Monguinha, Monguinha, Monguinha. Esse é o Juninho, Alcides Fonseca Júnior. Mas a Ponte tinha empatado, estava perdendo. E foi 1-1 o jogo lá. E depois a Ponte matou em Campinas. Depois teve Taquaritinga, coisa do tipo. E a Ponte subiu. O Juninho, um cara que sempre se declarou pontepretano fanático, mesmo sem ser de Campinas. Ele é de Olímpia, mas veio muito cedo para a base e adquiriu uma identificação com o clube mais ou menos igual essa que a gente vê no João Brigatti. Esse é o Juninho, que, respondendo aí depois de uma história que o povo gosta, para você, que ele está entre os 5 melhores zagueiros da imensa universidade de formação de zagueiros da Associação Atlética Ponte Preta. Ele está no top 5. Demorou, mas conseguiu responder. Colocou o Juninho entre os 5 maiores, top 5. Portanto, para Juninho. E veja que a vida dos cronistas já foi muito mais difícil. Hoje, todo mundo dentro do estúdio, com ar-condicionado, fazendo o jogo na própria residência. Você ouviu aí, né? Ônibus de carreira. Deixou para comprar a passagem lá. Aí chegou lá, não tinha passagem para vender. E você então, sabe... hoje tá todo mundo numa boa. Estúdio, ar-condicionado, água gelada. Naquela época, não. Naquela época tinha que ir lá. Lá na origem. Nós fizemos
bardeação, que não é assim que fala baldeação, em Varginha. Descemos na ida. Desembarcamos em Varginha, trocamos de companhia rodoviária, na rodoviária de Varginha, trocamos de companhia de ônibus, pegamos uma outra companhia, a passagem que a emissora nos forneceu, isso foi em 89, a passagem era em 2 pernas, uma Campinas-Varginha, por causa de preço e opção de horário também, e outra de Varginha até Belo Horizonte, tá? E aí, sabe que dia que foi essa viagem de ida, Batista? Que dia? No dia em que André Cruz estava na seleção brasileira e marcou aquele gol de falta, que foi o primeiro gol da história de uma seleção brasileira em seleção italiana, em território italiano. Foi 1-0 para o Brasil, gol de falta. Aquela história que você gosta de contar sempre, que estava o mundo inteiro atrás do André Cruz e ele atravessa a Praça da Mãe Preta, lá nos altos da Rua Lusitana, onde eram os estúdios da Rádio Central, e perguntou, te viu por ali, perguntou, o Brasil de Oliveira tá por aí? Né? O Brasil estava comentando o programa da hora do almoço. Todo mundo atrás do André Cruz, né? Marcou gol no Zenga, o goleiro italiano. Primeiro gol histórico de uma seleção brasileira contra a Itália, mas em território italiano. O Brasil nunca tinha marcado gol na Itália lá. E o André Cruz meteu uma rosca lá e fez o gol. Nesse dia que teve esse jogo, foi um sábado, né? Eu até fui bravo, falei, pô, queria ver a seleção brasileira, Brasil e Itália, agora vamos ficar o dia inteiro dentro de um ônibus daqui em Belo Horizonte. Mas fomos e fizemos lá a baldeação em Varginha. Vou dizer os 4 personagens que nós... Que compunham a nossa delegação e que fizemos uma transmissão exclusiva para o Rádio de Campinas, sem a concorrência da televisão. Imagina o tamanho da audiência. Roberto Leite narrando, eu comentando, Edmilson Garcia, que mora lá no Paraguai e nos ouve, nas reportagens, e José Vagnaldo Silva ligando os aparelhos, nosso engenheiro de som lá no Independência, em Belo Horizonte. E na volta, não tinha o que fazer, a gente ia ficar lá. E aí o Peri falou, vocês vieram fazer o jogo da ponte? Então vocês vão voltar para casa. Vocês vão no ônibus da delegação. E aí eu vi, ninguém me contou. Eu vi essa história de amor a um clube acima da frieza do profissionalismo de Alcides Fonseca Júnior. 18h18. Ele é o mais soltinho e saboroso, o escolhido do brasileiro. Sabe de quem eu estou falando? Do macarrão galo, é claro. O macarrão galo está na ponta da língua, com uma infinidade de receitas, das sofisticadas até as rapidinhas para os dias corridos. Receitas práticas e econômicas, receitas leves e saborosas, para comer bem e comer saudável, receitas com ingredientes típicos da sua região. Ele é soltinho, mais saboroso do brasileiro, macarrão galô, na ponta da língua, na boca do povo, se quer qualidade, é galo de novo. Ele fica bom no molho, com queijo todo mundo quer mais. Ele é soltinho, mais saboroso do brasileiro, macarrão galô. Galo, o macarrão do Brasil. Acesse receitasgalo.com.br e confira. Pode reunir a família inteira e colocar o macarrão galo na mesa. Ninguém pode ficar fora dessa festa de sabores que só o brasileiro sabe fazer. Galo, o macarrão do Brasil. Bandeirantes. 18h20, intervalo, voltamos já. Esporte em debate. Na Rádio Bandeirantes.
Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate. Junto com a gente, Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Seara, presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros. A Seara oferece qualidade superior, sabor e inovação. Encontre Seara no Iga Atacado. Rocha Autopeças. Vai viajar? Faça sua revisão preventiva. Acesse rochaautopeças.com.br. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Desktop, a conexão do futebol paulista. Eleita a melhor internet do estado de São Paulo. Acesse desktop.com.br. KTO, na KTO, cada jogo é único. Acesse kto.com e jogue com responsa. Pisocol, argamassas, rejuntes e permeabilizantes. Com Pisocol, colou, ficou. Grupo Germânica, o maior estoque de 0 km e seminovo do interior de São Paulo. germanicaveículos.com.br. Boas festas neste final de ano. Que o novo ano traga boas energias, muita vontade e determinação para viver, trabalhar e ser feliz. Celebrar a vida todos os dias é a missão mais importante do ser humano. Assuma um compromisso com você mesmo. Viva cada dia do ano novo de maneira especial, buscando permanentemente a realização de uma vida cada dia mais completa. Acredite que o amanhã será melhor. Feliz 2025 com otimismo e alegria. Mensagem da Rádio Bandeirantes Campinas. Desktop, a melhor internet de São Paulo, conecta mais de 1 milhão de pessoas com ultra velocidade e preparou ofertas exclusivas para você começar 2025 ainda mais conectado. Aproveite! Planos de 200 mega a 1 giga a partir de R$ 79,99 por mês. Ligue 0800 1102. Acesse desktop.com.br ou visite as lojas Desktop. Para streaming, trabalho remoto ou diversão online, a Desktop é a sua internet. Sexta é dia de KTO na KTO. A promoção deve ser ativada do meio-dia às 2 da tarde, liberando giros e super giros grátis para você se divertir com responsa. Resgatar o seu benefício é fácil e rápido. Basta entrar no site kto.com, acessar a aba Promoções, clicar em KTO e resgatar seus giros. Confira os termos e condições para garantir a diversão. Site proibido para menores de 18 anos. Jogue com responsabilidade. Linguiça Seara. Excelentes opções para o seu dia a dia. Linguiça gourmet, calabresa, toscana, paio, cuiabana e muito mais. Experimente. Linguiça Seara. Deliciosas e práticas nas refeições ou no churrasco. Preparadas na grelha, assadas no forno, em óleo ou da forma que você preferir. Seara. Qualidade superior, sabor e inovação. Há mais de 65 anos nos lares brasileiros. Encontre as deliciosas linguiças Seara no Iga Atacado. Lojas em Campinas, Santa Bárbara do Oeste e em Sorocaba. Chegou o momento mais esperado do ano, as férias. Se você está pensando em viajar, o primeiro passo é a revisão preventiva. Com ela, você garante sua tranquilidade e a segurança de todos. Procure o seu mecânico. As peças originais e de reposição dos melhores fabricantes do mercado, você encontra aqui na Rocha Autopeças. Acesse rochaautopeças.com.br e encontre a loja mais próxima. Rocha Autopeças, sempre oferecendo o melhor para você. A última operação de vendas Volks Vale Mais do ano está acontecendo. Confira as condições que a Germânica Volkswagen preparou nos SUVs mais desejados de 2024. Novo Nivus 2025 com bônus no seu usado, mais taxa zero em até 24 vezes. E novo T-Cross Highline com bônus de até R$21 mil, mais taxa zero em 36 vezes sem juros. Os dois com IPVA 2024 e documentação grátis. Visite a Germânica Volkswagen mais próxima e aproveite. Paz no trânsito começa por você.
Volkswagen. Ponto 10 Pizzaria e Restaurante. Self-service requintado todos os dias do almoço. Carnes, aves, peixes, massas, saladas, feijoada, comida japonesa. Aos sábados e domingos, com grelhados nobres. Rodízio da melhor pizza de Campinas. Às noites de terça a sábado. Mais de 40 sabores. Salgadas, doces e também de sorvete. Cervejas geladíssimas. Diversidade de sucos. Ambiente climatizado. Bom atendimento. Ponto 10 Pizzaria e Restaurante. Boa Ventura do Amaral 788. Esporte em debate. Na Rádio Bandeirantes. Carlos Batista. 18h26, Esporte em Debate em FM 85,7 e também no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Chegou o momento mais esperado do ano, as férias. E você está pensando em viajar? Então, o primeiro passo é a revisão preventiva do seu veículo. Com ela, você garante a sua tranquilidade e a segurança de todos da sua família. Procure o mecânico da sua confiança. E olha, fazer a manutenção preventiva do seu veículo regularmente é essencial. Você evita as surpresas desagradáveis e você pode fazer a manutenção preventiva do seu carro comprando as peças na Rocha Autopeças. Lá você também vai encontrar peças originais e de reposição dos melhores fabricantes do mercado. Sim, acesse para saber mais rochaautopeças.com.br e encontre lá a loja mais próxima. Tem todos os endereços, viu? E aí você vai procurar, vai encontrar e vai programar a sua revisão na loja mais próxima de você. Rocha Autopeças, sempre oferecendo o melhor para você. 18h28 em Campinas, Esporte em Debate pela Rádio Bandeirantes. Ouvinte participando e mandando para cá. Deixa eu atender aqui o Miranda. O Miranda, ele mandou aqui uma mensagem, está ouvindo o programa. Ele que é ponte pretano da pele até o osso. Boa noite, Batista. O Tigrão esqueceu do Geraldo Spana. Abraços à origem. Miranda. Bom, o Tigrão falou que ele ia esquecer, né? Falou vários nomes, mas colocou uma atenuante, dizendo que iria esquecer. E realmente acabou esquecendo aí alguns nomes, como no caso Geraldo Spana. Batista, boa noite. O boneco mas de eu Olinda. vi jogar. Oi? Eu vi jogar o Spana. Vi jogar. Muito bom zagueiro, mas não no nível. Um abraço pro Miranda, que sempre nos ouve. Eu vi sim o Geraldo Spana. E como vi Luizinho, né? Luizinho que marcou o primeiro gol da campanha vitoriosa da zagueiro. Lateral esquerdo e quarto zagueiro. Marcou o primeiro gol da Ponte na campanha chamada de Expresso da Vitória, em 69. Quando a Ponte subiu, estreou em casa e ganhou de 1-0 o gol do Luizinho. Então, você tem razão, Miranda, jogou bola, mas não dá para colocar na mesma prateleira desse top 5 que eu coloquei aqui, não, né? De Oscar Polozzi, Juninho Nenê e André Cruz. Mas tem grandes nomes, eu citei vários aqui e incluo sim o Geraldo Spana. E só faltou dizer nesse jogo lá de Belo Horizonte, que a gente voltou com a delegação, que o treinador era Ilso Neri, falecido já, que Deus o tenha, Ilso Neri, que jogou na Ponte e jogou também no São Paulo Futebol Clube com o nome de Ilso, né? Ilso Neri era o treinador da Ponte e tinha uma dobradinha no banco lá em Franca, de Nicanor de Carvalho e Osmar Guarnelli, que debutava como treinador. Batista, boa noite. O boneco de Olinda, Matheus Silva, tá na Ponte ainda ou saiu?
Tomara que saiu, ele sim falhou muito e foi um dos responsáveis pelo rebaixamento. Denis, na entrevista com o presidente Marco Eberlin, eu tentei dar uma apertada nele sobre os jogadores que iriam sair. E ele pediu para não, se possível, para não tocar nesse assunto. E explicou que se ele revelasse os nomes dos jogadores que iriam sair, ficaria mais difícil o acerto. E também teria que pagar imediatamente. Então ele disse que preferia primeiro negociar com os jogadores a saída e aí depois anunciar. E eu respeitei a decisão do presidente e, enfim, concordei com a decisão dele, tá bom? Então não sei se o Matheus Silva já saiu, se vai sair, se está na barca aí dos jogadores que vão deixar a Macaca. Vamos falar da Ponte Preta. Vladimir Catarino, diz aí, Vladimir. Oi, Batista, ouvintes desse Esporte em Debate, chegando com as informações da Ponte Preta. Macaca segue de olho no mercado em busca de reforços, possíveis contratações para a temporada 2025, onde tem disputa do Campeonato Paulista, tem Copa do Brasil e tem Campeonato Brasileiro da Série C. A questão é equacionar os orçamentos, né, que são completamente diferentes. É um valor bom para o Campeonato Paulista, um valor ótimo, dependendo da fase em que o time chegar na Copa do Brasil, e um valor bem modesto e menor para a disputa da Série C. Então é complicado aí fazer as contas e até convencer jogadores para que venham com contrato até o final do ano. A Ponte está de olho no Pacheco, lateral direito, ex-ituano que estava no Guarani. Pacheco, que é campineiro, né? Ele teve o vínculo encerrado com o Bugre em novembro. Foram 20 partidas em 2024 com a camisa do Guarani. Está livre no mercado. Ele é bastante bem quisto, né, pelo técnico Alberto Valentim. Então o Pacheco pode pintar como lateral direito da Ponte Preta. Quem não vem mais é o Victor Andrade, né? A conversa entre o atacante, revelado pelo Santos e que estava no Botafogo, esta conversa não evoluiu. E agora, com a não vinda do Victor Andrade, a Ponte está no mercado em busca de uma nova peça para o sistema ofensivo. E por quê? Porque o Gé não vai estar à disposição logo de cara. Aliás, o Gé vai perder boa parte do Campeonato Paulista, né? Uma contusão séria, uma cirurgia acabou sendo feita e a recuperação demanda um tempo maior. Então o Gé, principal artilheiro da Ponte Preta na última temporada, vai estar de fora nas primeiras rodadas, na primeira parte do Campeonato Paulista. Isso leva a Macaca a buscar um atacante para ser contratado. Dia 26 de dezembro é a data da reapresentação, parte da pré-temporada em Campinas, outra parte em Bragança Paulista. A Ponte em Bragança Paulista fica até a véspera do jogo contra o Novo Horizontino fora de casa, começo da Macaca no Campeonato Paulista, desse confronto contra o Novo Horizontino. A Ponte tem como objetivo, claro, repetir pelo menos, no mínimo, a campanha que fez no Campeonato Paulista deste ano, né? O time, com o comando do João Brigatti, conseguiu se classificar à segunda fase da competição. Pegou o Palmeiras, depois foi eliminado lá na Arena Barueri, goleada para o Palmeiras, que veio a ser o campeão paulista. Mas esta campanha, a classificação à fase seguinte, deu à Ponte Preta a possibilidade de disputar a Copa do Brasil no ano que vem. Por isso, há essa expectativa, esta meta de, no mínimo, pelo menos, repetir a mesma campanha que fez no Campeonato Paulista de 2024, isso no ano que vem. Batistão. Carros com ótimo desempenho, preços acessíveis e atendimento personalizado. Essas são as 3 características que definem a Germânica Volkswagen. Com mais de 50 anos de excelência no mercado automotivo e mais de 10 lojas espalhadas por São Paulo e Minas Gerais, a Germânica Volkswagen foi a primeira loja do Grupo Germânica, o maior grupo de concessionárias do interior do Brasil. Hoje, a Germânica Volkswagen conta com toda a linha da marca,
desde hatches, sedãs, SUVs, picapes até os últimos lançamentos da marca. Para aumentar ainda mais a chance de você encontrar o seu Volks por preços incríveis, a concessionária seleciona a dedo os melhores modelos de seminovos com procedência garantida e a confiança que você merece. E o melhor, todos os meses eles preparam ofertas exclusivas em diversos modelos para você encontrar o que melhor se adequa, né, à sua rotina e também ao seu bolso. Quer conquistar o seu Volks dos sonhos? Visite a loja Germânica mais próxima de você. Acesse germanicaveículos.com.br. Rádio Bandeirantes. Vamos lá, CH, comentando aí a Ponte Preta sobre Pacheco. Até o Mark Berlin, na entrevista que nos concedeu, diz que tinha contratado um lateral direito, não quis falar o nome e hoje veio a informação que o lateral é Pacheco. Não conseguiu acertar com o Guarani, saiu do Guarani, estava livre no mercado e acertou, segundo informações, com a Macaca. A Ponte mesmo não divulgou absolutamente nada. Mas dos outros jogadores a Ponte também não divulgou. E até o Mark Berlin, na entrevista, confirmou jogadores que nós havíamos anunciado como contratados pela Macaca. E aí, CH, falando desta contratação e de outras, a montagem da Ponte Preta. O Valentim conhece muito bem o jogador, né, Batista? O Pacheco já trabalhou com o Valentim. Ele é um jogador extremamente irregular, não é nenhum craque na posição. Como o time todo do Guarani não se ouve bem na temporada, mas quem que se salvou, né, no Guarani? Poucos se salvaram. No primeiro momento, quando ele foi contratado, né, pelo Toninho Cecílio, se eu não estou enganado, ele fez boas partidas. Acho que é um jogador interessante. Eu até fiquei sem entender por que ele não ficou no Guarani. Pode ser que tenha, né, algum detalhe de salário, ou enfim, foi mais à vontade do próprio Pastana em renovar, e me parece que o Guarani vai renovar bem o seu grupo, né, trocar vários jogadores. Fala-se de 20 nomes novos para a temporada, 12 já garantido e poderiam chegar mais 8. Então isso pode justificar um pouco a saída do jogador do Guarani. Agora, é um jogador interessante. Eu contrataria sim. Ele cabe na Série C tranquilamente. No Campeonato Paulista depende do que a Ponte vai contratar. A dificuldade, todos sabem, pelo menos para mim, é maior. Então, legal. Se der certo, eu entendo que é um bom jogador. E sobre as confirmações, né, Batista? O Diogo Silva a gente conhece, é bom goleiro. O Simon é muito experiente. O Arthur a gente já cansou de... O Arthur e Maguinho cansou de falar a respeito dos laterais, né? São jogadores experientes que, se tiverem com saúde, vão ajudar muito a Ponte. Eu gosto do volante Rodrigo Souza. Ele é uma mescla de jogador e marcação. É um cara que tem um bom passe, eu gosto. O melhor jogador entre eles, teoricamente, é o Pedro Vilhena, meia. E o atacante Jean Dias, que para mim é uma grande incógnita. Eu acho que a Ponte está no sentido legal. Agora fica mais difícil contratar, né? Porque são as posições do volante para frente mais concorridas, né? Que todo mundo vai ao mercado buscar. Mas eu acho que esse início de especulação / contratação / confirmação, eu acho que a Ponte está indo razoavelmente bem, Batista. E para você, Tigrão, a sua opinião também sobre Pacheco. E se você acha que, inconfirmada essa contratação, se o Maguinho será o titular e o Pacheco será o reserva, hein, Tigrão? É briga boa, são estilos diferentes. Estilos diferentes. Explico. O Maguinho é mais ofensivo. E o Pacheco não é que ele não apoie, ele até vai.
fez lá um ou outro gol lá no Ituano, mas ele é um jogador mais de compor a linha de 4. Ele é muito bom marcador, ele fecha quando a jogada vem do lado contrário ao dele, ou seja, quando o adversário está atacando pelo setor esquerdo da defesa do time que está o Pacheco, ele tem uma noção de posicionamento muito interessante. O que é essa noção de posicionamento? Os caras levam a bola no fundo do lado oposto, ele está do lado direito da defesa e a jogada vem em cima do lateral esquerdo do time dele. Ele fecha e vira um terceiro zagueiro, é bom cabeceador. Então ele é um jogador interessante na marcação. Não leva desaforo para casa, não é violento, mas é um jogador viril e muito forte fisicamente. Pachecão. Agora, imaginar que o Pacheco vai para o fundo, leva, cruza, bota com açúcar na cabeça do centroavante, faz um passe para trás, entra driblando e bate em gol, pode acontecer. Pode acontecer, ele tem qualidade, mas não é a especialidade. Ele é um lateral mais tradicional, mais à moda antiga, um lateral que primeiro marca, depois apoia. Contrário do Maguinho. E aí vai depender de como o time vai jogar. De repente, fora, você entra com um lateral que marca mais. Em alguns jogos você pode fazer uma dobra, né, como tantas vezes a Ponte fez aí nesse campeonato. O Guarani também fez. Mas não deu certo. Mas não caíram por causa disso, né? O Guarani fazia uma dobra com o Pacheco e com o Heitor à frente dele, né? Então, eu acho que se for contratado, se for confirmada a contratação, é um jogador que briga em igualdade de condições com o Maguinho pela titularidade. Com esse detalhe, vai jogar em casa, precisa ir para dentro, precisa usar muito as beiradas do campo para levar a bola no fundo e criar jogadas de assistência por ali. A chance do Maguinho é maior. Hoje é fora contra um adversário terrível e o empate é muito bom. Tá bom, vou meter os dois. O Maguinho que marca também, mas apoia melhor, faz um falso ponta. E o Pacheco guarda o setor, fecha muito bem a linha de 4 e vira fácil um terceiro zagueiro quando, como eu já expliquei aqui, quando o ataque do adversário evolui pelo lado oposto à lateral direita da Ponte. São 18 horas e 43 minutos em Campinas. Você conhece o Sicredi? É uma instituição financeira que tem como objetivo transformar a vida das pessoas e das comunidades onde está presente. No Sicredi, o atendimento é próximo de verdade, do físico ao digital. E você pode contar com a parceria de quem entende suas necessidades e tem as soluções financeiras ideais para você. É conta corrente, é cartão, é crédito, é investimento e é muito mais que isso. É confiança para realizar seus sonhos, seja para você, para a sua empresa ou para o seu negócio, o seu agronegócio. O Sicredi conta com mais de 8,5 milhões de associados que juntos transformarão a realidade dos locais onde estamos inseridos. Se você está em busca de uma instituição financeira que vai além dos serviços tradicionais e que valorize a sua participação e te ofereça benefícios, o Sicredi está te esperando. Abra sua conta no Sicredi. Não é só dinheiro, é ter com quem contar. Bandeirantes. 18h44, intervalo, voltamos já. Esporte em debate. Na Rádio Bandeirantes. Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate.
Junto com a gente, Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Seara, presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros. A Seara oferece qualidade superior, sabor e inovação. Encontre Seara no Iga Atacado. Rocha Autopeças. Vai viajar? Faça sua revisão preventiva. Acesse rochaautopeças.com.br. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. A Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Desktop, a conexão do futebol paulista. Eleita a melhor internet do estado de São Paulo. Acesse desktop.com.br. KTO, na KTO, cada jogo é único. Acesse kto.com e jogue com responsa. Pisocol, argamassas, rejuntes e impermeabilizantes. Com Pisocol, colou, ficou. Grupo Germânica, o maior estoque de 0 km e seminovo do interior de São Paulo. germanicaveículos.com.br. Investir é para o Vitor, empresário que investe em fundos de previdência há muito tempo no Sicredi. E também para a Tatiana, que está começando a investir e busca proteger seu dinheiro com renda fixa. No Sicredi, eles contam com solidez e segurança, além de especialistas para cuidar dos seus investimentos. Invista você também. Conte com a gente em um amplo portfólio de investimentos. Aqui no Sicredi não é só dinheiro, é ter com quem contar. Tá precisando de argamassa, rejunte ou impermeabilizante para a sua obra? Vá até a loja de materiais de construção mais próxima e encontre a Pisocol. Fala, amigo. Preciso de argamassa, rejunte e impermeabilizante. Ah, sim. Você encontra tudo isso com o Pisocol aqui na loja. Ótimo. Com o Pisocol eu resolvo tudo sem dor de cabeça. Encontre Pisocol nas melhores lojas de materiais de construção e tenha a solução completa para a sua obra com qualidade e preço justo. Com Pisocol, colou, ficou. Paraflu apresenta Doutor Carro Responde. Doutor Carro, eu sou motorista de aplicativo e eu queria saber de quanto em quanto tempo eu preciso trocar o aditivo do radiador. O mais importante é você procurar o seu mecânico uma vez por ano ou no máximo 40 mil quilômetros rodados para fazer uma avaliação do líquido de arrefecimento. E quando for trocar, vá de Paraflu, é claro. Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Aroma das Ervas, uma linha completa de especiarias e temperos requintados, equilibrados harmoniosamente, oferecendo mais praticidade e o máximo de sabor às suas receitas. Aroma das Ervas está presente nos principais supermercados e hortifrutis de Campinas e região. Conheça toda a nossa linha de produtos. Acesse aromadeservas.com.br. Ficha técnica do jogo na Rádio Bandeirantes. Leandro Boles. Ficha técnica do jogo aqui na Rádio Bandeirantes para destacar a vitória do Real Madrid sobre o Pachuca do México em jogo realizado nesta tarde em Doha, no Catar, do estádio Lusail. 3-0 para o time espanhol na final da Copa Intercontinental. Lembrando que o time mexicano havia sido o algoz do Botafogo nas quartas de final da competição. O Real Madrid de Courtois, Lucas Vázquez, depois Asensio, Tchouaméni, Rüdiger e Fran Garcia, Valverde, Camavinga, depois Ceballos e Bellingham, depois Arda Güler, Rodrigo, depois Modric, Mbappé, depois Bryan Dias, Vinícius Júnior, a equipe do técnico Carlo Ancelotti. Já o Pachuca de Carlos Moreno, Rodrigues, depois Sánchez, Barreto, Micouta e Brian Gonzalez, Montiel, Pedraça, Bautista, depois Ángel Mena, De Ossa, depois Sérgio Hernandes, Idriss, depois Alexei Domingues e Rondon, a equipe do técnico Guillermo Almada. Mbappé abriu o placar para o time do Real Madrid aos 36 minutos do primeiro tempo, Rodrigo ampliou a 8 no segundo tempo e Vinícius Júnior, cobrando o pênalti aos 38, definiu a vitória do Real Madrid e o título do time merengue 3-0 para cima do Pachuca. Jogo que teve a arbitragem de Jesus Valenzuela, da Venezuela, um público de mais de 67 mil torcedores em Doha, no Catar. Vitória, portanto, do Real Madrid, campeão da Copa Intercontinental 2024. O pós-jogo completo, com tudo que você quer, é o apito final.
Aqui na Rádio Bandeirantes, a partida analisada em detalhes, as coletivas, a opinião dos nossos comentaristas, o que direm os jogadores, a nossa reportagem. O jogo não termina até nosso apito final. Oferecimento Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Seara, presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros. A Seara oferece qualidade superior, sabor e inovação. Encontre Seara no Iga Atacado. Rocha Autopeças. Vai viajar? Faça sua revisão preventiva. Acesse rochaautopeças.com.br. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Desktop, a conexão do futebol paulista. Eleita a melhor internet do estado de São Paulo. Acesse desktop.com.br. KTO, na KTO, cada jogo é único. Acesse kto.com e jogue com responsa. Pisocol, argamassas, rejuntes e impermeabilizantes. Com Pisocol, colou, ficou. Grupo Germânica, o maior estoque de 0 km e seminovo do interior de São Paulo. germanicaveículos.com.br. Esporte em debate. Na Rádio Bandeirantes. 18h51, Esporte em Debate, hoje até 19h30. Sexta-feira é dia de KTO na KTO. Mas atenção, a promoção deve ser ativada somente na sexta-feira do meio-dia até as 2 da tarde. Ao ativar a promoção, você libera giros e super giros grátis para se divertir. Ative a promoção e divirta-se com responsa. KTO, somente na sexta-feira, do meio-dia até as 2 da tarde. E para resgatar o seu benefício é fácil e é rápido. Basta entrar no site kto.com, acessar a aba Promoções, clicar em KTO e resgatar os seus giros. Confira os termos e condições para garantir a sua diversão. Site proibido para menores de 18 anos. Jogue com responsabilidade. Bandeirantes. Ouvinte no ar, mensagem de áudio. Boa tarde, Batista, e a todos da equipe. Aqui é o André, torcedor do Guarani. Não seria melhor o Guarani contratar o Alexandre do Botafogo de Ribeirão e o Gabriel Novaes? Manda um abraço para minha filha Milena e a mãe dela, Edirce. Opa, grande abraço, muito obrigado aí pela audiência. Abraço para Milena, filha do André, e a Edirce, que é a esposa do André, acompanhando aqui o programa. E ele citou aí um nome, vou perguntar aos comentaristas. Botafogo, que vai disputar a Série 1 do Paulista e a Série B, permaneceu, né? Não é fácil negociar com o Botafogo, mas ele falou do Alexandro, jogador do Botafogo. E aí, CH, lembra do Alexandro? Lembro, Batista, lembro. É um jogador regular. Não iria para esse sentido. Acho que é um jogador que não luziu, não foi um cara que se destacou. A gente fez muitas partidas do Botafogo e fez uma ou outra partida positiva, na minha modesta opinião. Não é um jogador assim que é da minha preferência, mas é mais um nome entre tantos aí que estão surgindo todos os dias, Batista. Alexandro Tigrão, a sua opinião também, tem 29 anos. Ele atua pelas duas pontas, chamado jogador de beirada. No Botafogo, em 39 jogos,
9 gols marcados e uma assistência. Jogador interessante, e é uma posição carente no Guarani, sobretudo depois da saída do João Vitor. Boa lembrança, mas tem calendário, né? Melhor, né? Ele tem Série A1 do Paulista e tem Série B do Brasileiro. Um campeonato muito divulgado, de muita visibilidade. Acho pouco provável. E o nosso ouvinte falou também do Gabriel Novaes. Mas o Gabriel Novaes está uma prateleira acima hoje em termos, eu acho que salarial. Ele voltou lá para o Red Bull Bragantino e a Ponte, eu acho que não conseguiu segurar o jogador. Não é que a Ponte não teve interesse. É que o patamar do jogador, a prateleira dele é um pouco mais alta. Também é uma ótima lembrança. Se o Guarani conseguisse, de repente, viabilizar a vinda dos dois, o Alexandro e o Gabriel Novaes, ambos são de beirada. Ah, mas o Gabriel Novaes pisa na área. Pisa nada. Só quando ele está descuidado. Ele instintivamente cai para a beirada esquerda. Ah, mas nós vamos exigir que ele seja centroavante. Não consegue. Quando você menos espera, nem ele percebe. Ele já está descambado lá pelo lado esquerdo. Então é outro de beirada. O Guarani, se trouxesse os dois, na sugestão do ouvinte, nós não noticiamos nada disso, eu acho muito difícil, mas é uma boa sugestão sim, só que precisaria ter o centralizado, o referência, mais ou menos ao estilo assim do Caio Dantas, que provavelmente, se der tudo certo, o Guarani vai ter o Bruno Mendes, que também cai pela beirada, mas quando ele recebe a determinação de que tem que jogar mais enfiado, ele consegue fazê-lo, ele se concentra naquilo que está fazendo. É diferente do Gabriel Novaes. Ele recebe, hoje você é o substituto do Gé, centraliza. Daqui a pouco tá lá ele batendo o papo com o bandeirinha do lado esquerdo. E o Nunes, Tigrão, tá mandando um abraço para você. Muito obrigado. E ele tá dizendo, avisa o Tigrão que o Wilson Neri está muito vivo. Você falou que o Wilson Neri tinha morrido, é isso? Falei. E ele está dizendo que está vivo. Não, eu acho que ele está enganado. Eu já confirmo para você, mas essa eu falei com convicção. Não estou aqui fazendo o papel do Papa defunto, não. O Wilson Neri, eu vou confirmar aqui, já te falo dentro do programa. Bom, o ouvinte está dizendo que o Wilson Neri está vivo. Vamos conferir, o Tigrão vai ligar para as fontes. Aqui pelo site O Gol, está vivo, 87 anos. E o Zuneri nasceu em 1937, em Maceió. 87 anos, está vivo. São 18h58, ouvinte no ar. Alô, Batista, Tigrão, todos vocês aí da mesa. Boa tarde. Eu sou o mineiro, taxista aqui do aeroporto. Vocês estão falando em zagueiro da Ponte dos últimos tempos? Vocês estão esquecendo de Osmar Guarnelli? Mineiro bom de bola, bom de papo, lembra disso? Sim, lembro muito. Tenho histórias, inclusive, com Osmar Guarnelli. Fui fazer um jogo da Ponte, jogo amistoso da Ponte, lá em Rio Brilhante. Só para se ter uma ideia, não tinha vestiário. E a Ponte teve que se trocar dentro do ônibus. Que indicaram um local lá para o time da Ponte. Era um paiol. Saiu galinha voando para tudo quanto é lado. E aí, não dá, não tem condições. Então, trocar dentro do ônibus. Não tinha cabine de rádio. Eu estava lá para transmitir o jogo. Sozinho, eu e Deus. E aí tinha uma roseira. O campo era cercado por aquelas cercas de balaustra. Madeira, né? Aquela madeira. E do lado da madeira tinha uma roseira. Era um sol para cada um. Temperatura de 47 graus.
e eu achei uma sombrinha ali para transmitir o jogo. Esse danado do Osmar Guarnelli, que não é gente, né? O cara era muito sarrista. E ele passava ali na beirada e caía na gargalhada. E aí ele falava, nós estamos aqui, né? Falava um palavrão, que eu não vou falar aqui, claro, mas você aí também tá. E numa outra viagem, essa foi lá pro Pantanal. Nós ficamos num hotel lá, Pousada do Cachimbo. E nessa Pousada do Cachimbo, até a dona lá do hotel fez uma pechada lá depois do jogo e a Ponte jogou em Corumbá. Acho que é isso, né? A Ponte jogou lá. Rio Brilhante. Ela fez... Rio Brilhante. Não, o Rio Brilhante foi a história da Roseira. E essa história que eu tô contando agora foi no Pantanal. Um hotel que ficava a 70 metros lá do primeiro rio ali do Pantanal. E aí estávamos lá comendo essa peixada deliciosa que a dona do hotel fez. Aí vem o Osmar Guarnelli aos gritos. E todo mundo, o que aconteceu, Osmar? Nossa, tem um sapo lá na porta do meu quarto, mas desse tamanho, ó. E colocou o braço a mais ou menos a 1 metro de altura. Peraí, é um sapo do tamanho de um cachorro. Cachorro pastor alemão. E aí o Osmar Guarnelli foi um dos grandes zagueiros também, de acordo com o ouvinte aí, que foi esquecido pelo Tigrão. Não foi esquecido, não. É que, não sei se você percebeu a sutileza, mas no final dessa história que eu contei, eu falei que a Ponte é a universidade formadora de zagueiros chamada Associação Atlética Ponte Preta. Então, todos que eu falei foram formados em casa. Osmar não, Osmar veio do Atlético Mineiro para a Ponte, né? Ele foi revelado no Botafogo. Osmar tem uma história lindíssima no futebol. Osmar foi o primeiro jogador amador ao lado de Washington, centroavante, meia, ponta de lança, centroavante do Guarani, a ser convocado pela seleção principal, sendo ainda amador. Foram 2, o zagueiro Osmar Guarnelli, do Botafogo, de futebol em regatas, do Rio de Janeiro, e o Washington, do Guarani. O Osmar jogou muita bola, mas eu jamais esqueceria do Osmar Guarnelli, autor do gol do derby de 1983, quando a Ponte ganha do Guarani por 1-0 no Brinco, gol de Osmar, de cá bateu a falta, e Osmar apareceu lá e desviou, naquele jogo em que o Edson Abobrão, foi expulso com 30 segundos de jogo. A Ponte jogou 89,5 mais acréscimos com um jogador a menos, porque o Edson deu uma porrada no Neto. Entrou já com a missão de falar, não dá moleza, não precisaria ter exagerado tanto. E aí foi sacado do time dois atacantes e entra Everaldo, Tomazotti Perrotti, cunhado de Nicanor de Carvalho Júnior. Everaldo entrou na lateral, no lugar, recompôs, Cilinho recompôs a beirada, e Everaldo, inclusive, nesse jogo que o Guarani pressionou muito, perdendo, estava 0-0, claro, comecinho de jogo, aí Osmar fez 1-0, e a pressão do Guarani foi muito grande, mas o Everaldo ainda salva um gol em cima da linha, no finalzinho da partida, salvou como goleiro, mas sem usar as mãos. Osmar, muita história na Ponte, mas eu me prendi a zagueiros que a Ponte revelou. Não é o caso do Osmar. E quanto ao Wilson Neri, meu anjo da guarda já me socorreu aqui, e o nome do meu anjo da guarda eu gosto de dar no ar aqui, Sérgio Eduardo Pinheiro, também conhecido nas hostes artísticas do Rádio Esportivo Brasileiro como Edu Pinheiro. Tigrão, Wilson Neri não morreu. Encontra-se muito doente, perdeu a visão recentemente perdeu a esposa e perdeu a filha que cuidava dele, que morreu também. Infelizmente,
dramática a situação do grande Ilso Neri, que tem tudo isso daí originado, toda essa doença, toda essa enfermidade, inclusive a perda da visão, originada pela diabetes. Então, correto o nosso ouvinte. Eu tinha recebido uma informação a última vez que conversei com o NAN, e há anos atrás, que o Ilso Neri tinha partido, mas não vou jogar nas costas do NAN, não, jogo na minha. Mas o Ilso, mesmo com a saúde muito, muito complicada, né, com a saúde bastante debilitada, continua entre nós, graças a Deus. Aqui o ouvinte, boa noite, Batista. Como eu gosto das histórias contadas por você e pelo Tigrão, como essa do grande Juninho Ponte Pretano. Abraços, Benjamin Vieira. Boa, Benjamin, e é uma história legal, e eu valorizo toda vez que eu a conto, e contei umas 2 ou 3 vezes já, porque mostra que nem tudo estava perdido naquele momento no futebol, né? Ainda tinha o jogador raiz, né? O jogador torcedor, jogador que não fica... Hoje o cara joga em 4 times por ano, e todo time que ele vai, ele beija o distintivo, né? Virou assim uma espécie de protocolo. Não, eu vi, e essa história eu gosto de contar porque valoriza muito essa questão de gratidão do Juninho pelo time que o revelou, e é uma história legal porque ninguém me contou, né? Eu vi aquele zagueirão, Juninho é alto, dando o pulo que nem um calango quando pisa no asfalto quente, e ele pulava, dava pirueta e o rádio não caía. Monguinha, fala lá, ainda falei pro Roberto Leite, falar, Ponte 1-0 lá em Franca, mas não, tava perdendo. Ele segurou para não entristecer ninguém, segurou, e quando a Ponte empatou, ele fez a festa, e o resultado foi muito bom. Mas é uma história real, e ela ganha um pouco mais de autenticidade, né, pelo fato de eu ter visto. Eu estava dentro do mesmo ônibus. Alô, você que está começando ou já está no meio de uma obra, seja ela grande ou pequena. A dica de hoje é para você que quer evitar dor de cabeça. Quando o assunto é argamassa, rejuntes ou impermeabilizantes, a solução é Pisocol. A Pisocol é referência em qualidade, oferecendo produtos que garantem segurança, qualidade e o melhor de tudo, com um preço justo. A sua obra merece o melhor e com Pisocol você pode ter certeza de que está fazendo a escolha certa. Então, não perca tempo. Vai comprar material de construção? Peça pelos produtos Pisocol. Com Pisocol, colou, ficou. Presente nas melhores lojas de materiais de construção da sua cidade. Pisocol é a sua parceira para uma obra bem feita. É tranquilidade para sua cabeça. Pisocol, os melhores produtos e qualidade em argamassas, rejuntes e impermeabilizantes. Com Pisocol, colou, ficou. Bandeirantes. 19h08 em Campinas. Vamos aos temas do dia. São notícias que não têm ligação com os times de Campinas. Comentarista escolhe uma delas para colocar a sua opinião. Vamos aos temas de hoje, preparados especialmente para este momento. O Ituano é tema 1. O Ituano anunciou nesta quarta-feira a contratação do técnico Vinícius Munhoz, temporada 2025. Treinador de 46 anos, estava no Sub-23 do Mirassol e foi o comandante do Leão no Brasileiro de Aspirantes. A campanha foi de 2 vitórias, 4 empates e 2 derrotas. Antes,
Munhoz foi treinador do Grêmio Osasco, Inter de Santa Maria, Ferroviária e Red Bull Brasil. Sua passagem mais significativa foi pela Ferroviária em 2019. Em 79 jogos pela Ferrinha, foram 35 vitórias, 25 empates e 19 derrotas. Tema 2. Com gol e assistência de Vini Júnior, Real Madrid vence o Pachuca por 3-0 e é campeão intercontinental. Vini deu um gol de presente para Mbappé e fechou o placar de pênalti. Com o resultado, a equipe merengue conquista sua 9ª taça do Mundial. Vale lembrar que o técnico Carlo Ancelotti chegou ao seu 15º título pelo Real Madrid e se tornou o treinador com mais conquistas pelo clube. Tema 3. Corinthians tem interesse em busca, melhor dizendo, viabilizar a contratação da meia atacante Marta, que há 8 temporadas defende o Orlando Pride dos Estados Unidos. Timão mantém conversas com a jogadora para poder entender as condições financeiras e viabilizar o projeto. O alto salário de Marta, levando em consideração também, os padrões do futebol feminino no Brasil, é um dos empecilhos nesse negócio. E aí, CH, qual é o assunto que você escolheu para colocar a sua opinião? Eu quero falar da possibilidade do interesse do Corinthians em repatriar a Marta, que está terminando seu contrato lá nos Estados Unidos. Ela custa bem acima do que os padrões que o próprio Corinthians, que é um time do futebol feminino muito organizado, paga, mas os dirigentes estão tentando viabilizar. E seria muito bom que ela se preparasse na próxima temporada, porque em 26 tem um Mundial de Futebol Feminino no Brasil. E seria legal, né, que a Marta pudesse reunir condições técnicas e físicas para realizar definitivamente a sua despedida, né? Ela que já está fazendo falta, né? Só com a notícia que ela está chegando no final por causa da idade, e é assim normal no futebol, a gente já começa a sentir saudades, né? Não terá outra Marta. A Marta que é o Pelé do futebol. Tomara que o Corinthians consiga, Batista. É a Marta que ganha nos Estados Unidos $400 mil. Dólar hoje batendo na casa dos 6,29. Aí é só fazer as contas, né? 2,5 por mês. E aí o Corinthians vai arrumar essa grana. Corinthians que deve 2 bilhões de reais para pagar. 2,5 milhões por mês para Marta. Vamos lá, Tigrão, qual é o assunto que você escolheu para colocar a sua opinião? Só lembrando que o Depay ganha 3, né? Mas deu a participação para o Corinthians na Libertadores, salvando do rebaixamento, eu acho desproporcional. A Marta, para mim, gloriosa, um orgulho para o futebol brasileiro, feminino, mas ex-atleta, né? A última Copa do Mundo mostrou isso. Agora, em se tratando de Corinthians, vai saber como é que é a transação, a negociação, como é que fica, que, sabe? Escorrega, cai um 0 no chão. Bom, vamos ficar quieto, vai. Só uma correção, ela ganha $400 mil por ano. Ah, bom. Não por mês, né? Você falou do Depay ganha 3 milhões por mês. Não, mas você falou $400 mil e eu fiz a conta por mês. Falei errado e estou corrigindo. Não, então eu falei aqui 2,5 milhões, dá 250 mil. 200 mil, exatos. 200 mil reais por mês. Que 10 vezes 200 mil, 2 milhões, mais 2 meses, 250, mais 250, 500.
2,5 milhões, né? Então 250 por mês. Já muda um pouquinho de figura, né? Mas ainda assim, eu acho uma aventura muito grande, não pela história da Marta, mas por aquilo que a Marta pode realizar ainda hoje dentro de campo, quando é competição para valer. Se for jogo exibição, tudo bem. E eu fecho aqui o meu tema, apesar de ter dado uma borrifada aí no tema escolhido pelo CH, até porque você pingou a bola, falar da vitória esperada, mais do que lógica, do Real Madrid para cima do Pachuca. Lembrando que na lata de ontem, a gente dividiu a tribuna aqui sobre o palpite para o jogo. CH meteu logo um 5-0, eu meti 4-0, fez 3, não estávamos muito longe não. Aliás, se o Real Madrid força a parada, faz mais do que os 5 que o CH falou. Resultado absolutamente lógico, esperado e dentro, evidentemente, das possibilidades daquilo que uma e outra equipe pode realizar. E disse também ontem, se o Pachuca pega o Botafogo descansado e preparado como ele e Pachuca, não teria sido 3-0 para o Pachuca, e sim uns 3 ou 4 também para o Botafogo. Então, a grande final do Intercontinental de Clubes, que nós perdemos a chance de ver, foi Real Madrid e Botafogo. Seria um pega legal. Mas esse calendário maluco de CBF e Comebol dentro da mesma cristaleira, eu vou falar para você, não sobra uma porcelana inteira. Porque o calendário, a lambança foi da CBF e da Comebol. E depois uma viagem de 24 horas, considerando o fuso, desce do avião, dorme 6 horas e vai para o estádio. Não são robôs, androides, são seres humanos. Mas era muito esperada a vitória do Real e o Vinícius Júnior fez um de pênalti, deu uma assistência para o primeiro gol do Mbappé e estamos conversados. Apenas protocolar, o Real Madrid apenas homologou o título, que todos sabiam que seria dele, depois que o Pachuca passou a final e eliminou o Botafogo. Fosse com o Botafogo, não seria uma barbada tão previsível como essa que tivemos na grande final do Intercontinental aí de clubes. Batista. E o Ancelotti podia ter colocado o Endrick, um adversário fragilizado. 3-0 para o Real Madrid. E por quê? Qual o motivo? Não colocar o Endrick. Acho que ele é ciumento. Mas não é possível. O que está acontecendo? Assim fica difícil, né? O cara não joga. Como é que ele vai se destacar? Não joga. Se ele não jogou nessa partida, esquece. Esquece. Não vai jogar mais. Porque 3-0, time com o título na mão. Aliás, já estava com o título na mão antes de jogar, mas tudo bem. Colocou lá os titulares. Aí no segundo tempo, nem 10 minutos para o garoto Endrick. Aí já passa a ser perseguição. Isso porque ele custou 400 milhões de reais aos cofres do Real Madrid. Veja o que está fazendo o seu Carlo Ancelotti, do qual eu sou fã, mas esse episódio do Endrick, não nesse jogo, ao longo da temporada, já fez com que a minha admiração por ele diminuísse muito, porque não se justifica. Só dá para ele avaliar de uma maneira, botando em campo para jogar. E o Edivalmir Massa está dizendo Milton Neves, o cabeção de Muzamba, falou que o futebol brasileiro está na 3ª divisão do futebol mundial. Eu vou além e digo que estamos na 4ª divisão do futebol mundial, o equivalente à Série D no Brasileirão, dirigido por amadores, sem planejamento, sem organização, sem treinamento tático, simplesmente pior do que o futebol de várzea. Uma pena. E ele completa dizendo, Tigrão, a linha dos ônibus não era direto.
era o famoso pinga-pinga para todas as paradas existentes e ainda entra em todas as cidades do trajeto. É isso ou mesmo. não é? KKKKK. É verdade. Naquela viagem que nós paramos em Varginha, entrou um cara lá com um galo embaixo do braço. O motorista olhou assim e falou, mas pode? Ele falou, pô, velho, aqui pagou passagem, pode tudo. E o galo enchendo o saco. Roberto Leite lendo o jornal. Roberto levantava a cabeça assim por cima do jornal, só a pontinha do olho assim, por baixo do óculos. Olhava para mim e dava aquela balançada na cabeça assim, mostrando o galo. Falando, olha onde é que enfiaram a gente. Daqui a pouco esse galo me dá uma esporada e eu não consigo narrar o jogo. Eu fiz uma viagem dessa. Ônibus de carreira, de linha. Saí de Campinas, fui a Belo Horizonte. Ponte. Fez lá um jogo contra o América. Tinha um time lá em Belo Horizonte chamado América. Até foi quando encontrei lá o Newton Santos. Aliás, não, desculpa. Newton Santos encontrei em Brasília. Ele morava lá em Brasília. Tinha não, tem um time chamado América em Belo Horizonte. Não sei se existe, já não faliu. América Mineiro, pô. Ué, disputou a Série B agora. Não é o América Mineiro, não. Qual era o time? Você falou América de Belo Horizonte. Não é América, é um outro time. Já eu vou lembrar o nome. E aí saí, porque não é a questão aqui também. Aí saí de Belo Horizonte, fui para fazer uma viagem quase que interminável, justamente para fazer um jogo em Itabuna. Aliás, esse jogo foi em Itabuna e nós fizemos essa viagem de ônibus que vai pelo interior de Minas. O estado de Minas é gigantesco. E aí você anda Minas Gerais, aí sai de Minas e aí já pega entrando para Bahia. E aí nós fomos lá fazer esse jogo. A Ponte jogou essa partida e eu estava no ônibus de carreira. E foi feita uma baldeação lá onde tem lá um time chamado Fluminense. Feira de Santana. Feira de Santana, a baldeação. E aí o ônibus estava chegando e aquelas mulheres vindo, batendo no ônibus, querendo chegar e tal, e mostrando, e se insinuando. Quando eu desci do ônibus, eu fui perguntar, falei, mas o que é essas mulheres aí, né? O ônibus chegando. Não, é o seguinte, isso aí é serviço completo. Você vai lá para casa, lá você almoça, janta, toma café e também algo mais, entendeu? Entendi. Ali mas era... eu tô fora. Era a zona do Meretrício a céu aberto. Não, na rodoviária. Então, mas nem teto tinha na rodoviária. Isso aí era na rodoviária. E aí, peguei e mudei de ônibus, né? Para poder completar a viagem. Que susto que você me deu. Eu pensei que você ia falar, peguei uma. Jamais aconteceria isso. A Aroma das Ervas tem uma linha completa de especiarias e temperos harmoniosamente equilibrados, oferecendo mais praticidade e o máximo de sabor às suas receitas. Conheça as variedades dos nossos produtos. Temperos prontos, especiais para carnes, aves e peixes, ideais para o preparo de pratos do dia a dia, dando sofisticação às suas receitas. E a Aroma das Ervas também possui uma linha de temperos sem sal e tem combinações incríveis para satisfazer os paladares, até os paladares mais exigentes. Ideal para quem busca uma alimentação saudável. A Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Está presente nos melhores supermercados e hortifrutis de Campinas e toda a região. Acesse
aromadas-ervas.com.br. Experimente e surpreenda-se saboreando o nosso chimichurri. 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 É sensacional. É da família Sato, que comanda Aroma das Ervas. Bandeirantes. E agora na lata. Responde na lata. Marcos Braz, vice-presidente do Flamengo, disse ter tomado uma decisão equivocada ao demitir o técnico Rogério Ceni durante a temporada de 2021. Abre aspas. Acho que foi um dos erros que cometi, ter mandado o Rogério Ceni embora. Nunca falei isso. Não é que eu me arrepende. Até porque quem veio foi o Renato Gaúcho, pessoa fantástica, técnico fantástico. Na época, o Flamengo estava sendo muito comprometido em relação às convocações do Tite e tinha uma promessa da CBF de estender o campeonato. O Rogério Caboclo, presidente, cai. O campeonato não é estendido e a gente é obrigado a jogar numa loucura. Em 18 dias, jogamos 7 partidas. O Rogério Ceni pegou uma parte dessa turbulência e fizemos a opção de mandar embora. E aí, CH, você concorda com essa fala? Foi um erro ter demitido o Rogério Ceni naquela ocasião? Foi um erro do Flamengo. E você, Tigrão, qual é a sua reflexão? Foi um erro, sim, porque o Rogério Ceni acabava de ser campeão brasileiro pelo Flamengo, campeonato de 2020, que só terminou em 26 de fevereiro de 2021. Foi adiado, foi paralisado por conta da Covid-19. Injustiça. Ele reconhece o erro, mas não repara a injustiça. Eu sigo com você, Tigrão. O Grêmio está próximo de anunciar Pedro Caixinha como novo treinador. As conversas entre a direção e o staff do treinador avançaram nos últimos dias e faltam apenas alguns detalhes para o acordo entre as partes e aí o anúncio oficial. Você acha que o Caixinha é um bom nome para o Grêmio? Qual o conceito do treinador, hein? Ótimo, bom, regular ou ruim? Para mim, o treinador regular fez já um trabalho melhor no Red Bull Bragantino, mas em 2024, quando foi demitido, o Bragantino estava, entre outras coisas, na zona de rebaixamento. Acho que o Grêmio é muita coisa para ele. Para mim, apenas um treinador regular. Troca o Renato Gaúcho, o maior ídolo da história do clube, e traz um treinador que teve uma temporada muito negativa. Acho que o Grêmio vai dar com os burros na água. E você, CH, qual é a sua reflexão? Ele é um bom treinador em má fase. Não sei se no Grêmio vai funcionar, tenho dúvida. E eu continuo com você, CH. Mike, Zé Rafael e Rony estão na lista de dispensa do Palmeiras para a próxima temporada. O que eu quero saber é, você concorda com essa lista ou acha que o Verdão deveria permanecer com algum dos 3 para 2025? Nenhum dos 3 é uma tese que eu defendo no Palmeiras. Está mais do que na hora de começar uma limpa. Já saiu Dudu e tem mais gente para sair. O Palmeiras precisa renovar o seu elenco, portanto, nenhum dos 3. Não ficaria com nenhum dos 3, Batista. E você, Tigrão, qual é a sua opinião? Mike, Zé Rafael e Rony. 3 bananeiras que já deram caixa. Para quem não sabe, bananeira só dá caixa de bananas uma vez. Ela não tem segunda etapa. É jogo de um tempo só. Está na hora do Palmeiras oxigenar. Eu também acho que é correta a decisão e eu também não ficaria com nenhum dos 3.
Valeu, Tigrão. Um abraço para você e até amanhã, Tigrão. Abraço, Batista. Um grande abraço aos amigos do nosso Esporte em Debate. E até amanhã, se Deus quiser. E para você também, um grande abraço e até amanhã, CH. Para você também. Boa noite a todos. 19h30. Boa noite, Batista e o Tigrão. O que você me diz? Carlos Edson, Juninho, Nenê Odirley, Zé Mário, Dicá, Dario e Tuta. Clóvis Medina de Indaiatuba. Abraço para você, muito obrigado pela sua participação. Aliás, muito obrigado para todos que mandaram mensagem. Mesmo que a mensagem não tenha saído no ar, eu agradeço de coração. Muito obrigado mesmo. E nós estamos encerrando o programa de hoje. Muito obrigado para você que nos acompanhou até aqui. Continue aqui na Bandeirantes. Vem aí, Esporte em Debate Nacional. Tchau. Agora, Esporte em Debate. Com Ricardo Capriotti, Alexandre Pretzel e